José, e às 7h30, o último jogo entre Cruzeiro e Brasil de Pelotas, fechando a segunda rodada. Ô Pedro, eu tô fazendo aqui uma pesquisa, e a última vez que o Inter passou os dois primeiros jogos do Gauchão sem levar gols, e isso mostra a importância da zaga colorada, ou do sistema defensivo, foi em 2002. Sempre no começo do Gauchão, nos dois primeiros jogos, o Inter levava gol ou no primeiro ou no segundo jogo. Em 2002 foi a última vez que o Inter, nos dois primeiros jogos do Gauchão, passou sem levar gols. Pois é, quem está ouvindo a Gaúcha lá em Santa Catarina é o Nivaldo Rosa, que tem uma placa aqui na Ferju. Tá vendo lá, Kleber? Ó, lá, Ferju. Parceiro do Novo Hamburgo, o Nivaldo Rosa. Ele disse que ele é colorado e agora é anilado também. Agora é anilado também. Um abraço, Nivaldo, um abraço, Madalena, um abraço a todos. Aquele fenômeno de loja, 12 mil metros quadrados da Ferju, que é nosso parceiro no projeto de Copa do Mundo. A classificação, os 8 primeiros, conta aí pra mim como é que tá neste momento. Neste momento, vamos lá, Pedro, tem dois times que são 100%, por enquanto só eles, Caxias e Internacional. O Caxias com um gol a mais no seu saldo é primeiro colocado e o Inter segundo colocado. Caxias tem saldo 5, o Internacional saldo 4. Depois, São José com 4, São Paulo com 4, Brasil de Pelotas quinto colocado com 3, Avenida sexto colocado com 3, São Luís sétimo com 1 e Veranópolis o oitavo colocado com 1 ponto, por enquanto o Grêmio fora do G8. Muito bem. E os dois que estariam rebaixados agora? O Cruzeiro, que ainda vai jogar neste domingo, é o 11º, e o Novo Hamburgo, hein, Pedro? Atual campeão gaúcho, 12º colocado, não marcou ponto e tem saldo -6. O Novo Hamburgo já está rebaixado nesse momento na segunda rodada. O Cruzeiro ainda pode escapar. O Felipe Daroy está acompanhando o movimento da praia, tem muita dificuldade, tem chuva aqui no Rio Grande do Sul, tem tudo isso que está rolando aí, e eu queria que ele fizesse mais um depoimento. Daqui a pouco o Felipe Gamba vai comandar o balanço final, e aí certamente ele trará mais informações, mas nesse momento que nós temos no Rio Grande do Sul, 19h07, está rolando problemas nas estradas que trazem de volta do litoral, não é, Daroit? É verdade, Pedro, está muito complicado o retorno do litoral nesse momento. Aliás, a chuva apertou aqui na região de Capão da Canoa. Nós estamos aqui na 407, viemos para cá dar uma volta, eu e o motorista João Carlos Cruz, e a situação é assim, a estrada do mar está fluindo bem, a saída de Xangri-Lá e Capão da Canoa pela 407 está bem. O problema é na RS 030, para quem está indo aí de Tramandaí em direção ao Osório, em Osório tem congestionamento na 030, e a freeway está muito complicada, está parado o trânsito em Santo Antônio da Patrulha, próximo ao pedágio, tem vários pontos de congestionamento próximo à Lagoa dos Barros, em Osório, em Glorinha também tem pontos de congestionamento, então é um péssimo momento para o motorista deixar o litoral nesse momento. E também tem muito congestionamento em vários pontos de lentidão lá na 040, aquela rodovia lá, pista simples, né, aquela coisa toda que você falou anteriormente, então tem lentidão e congestionamento desde Capivari do Sul até Águas Claras, isso é muita coisa. A orientação que eu passo aí para quem está acompanhando, se puder, né, tem gente que não tem como fazer isso, mas se puder, deixe para viajar mais tarde, lá pelas 9, 9h30, que aí a situação vai ser bem mais tranquila. E tem atenção especial também porque está chovendo, pista molhada, ocorreram vários acidentes, já que a gente tem acompanhado, mas felizmente nenhum com gravidade. Aqui no Novo Hamburgo continua chovendo também. O Daroit vai ficar esperto, né, junto com o João Carlos Cruz. Estou mateando aqui, Cruz, o Pedro, estou mateando aqui, vendo a chuva, tá bonito. Não, e sobretudo informando e trazendo orientação para todas as pessoas, isso é que é o mais importante. Tu és um grande repórter, sabia? Grande cara, vindo lá de Nova Brécia, terra da mentira, e não tá mentindo, hein? Tá falando sério, tá? Tá bom, italiano? Repórter churrasqueiro mentiroso, né? Repórter, exatamente. Sapeca Prêmio, alimento para cães da Supra, agora é livre de corantes. Kleber, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Primeiro, essa arrancada do Inter. Não leva 1 hora falando, né, cara? Com uma coisinha curta, assim. E depois aí o Felipe Gamba não tem que falar contigo depois. Só uma manchetinha, assim, para nós. Surpreende pelo aproveitamento, né? O bom desempenho da zaga hoje chamou a atenção, o Thales se firma e o Nico Lopes parece ser a grande novidade do time reserva do Internacional. Daqui a pouquinho pode ser alternativo. Muito bem, e o Novo Hamburgo, Kleber? Novo Hamburgo sai do céu para o inferno, né? Foi campeão gaúcho, é o time que ia ser cobrado, é o time muito visado, e eu acho que está sentindo essa pressão. Em determinado momento do primeiro tempo, quando tinha que jogar, foi um time atrapalhado, e no segundo tempo não teve qualidade. O Beto mexeu bastante no time, mudou todo o ataque, botou o time para cima, mas parece que está faltando a qualidade que o Novo Hamburgo tinha, principalmente a confiança de 2017, a gente não está vendo nesse time de 2018, nesse começo, mas ainda dá para reverter. Bom, então vamos falar de algumas ações, algumas atitudes, algumas inovações da Rádio Gaúcha. Amanhã no Sala de Redação tem a Duda Strebe,
tem o Davi Coimbra, tem o Potter, o Peninha, olha, tem uma galera chegando para o sala de redação, espetacular. Tem também Maurício Saraiva, tem Diogo Olivier, tem o Guerrinha, grande Guerrinha, a equipe do sala de redação e alguns quadros que estão sendo colocados no programa. Enfim, estamos evoluindo no sala de redação para ficar cada vez mais perto de você. Na programação esportiva também, muitas alterações que eu não vou ter tempo de falar todas, mas eu vou dizer o seguinte, amanhã, 6 da tarde, no Gaúcho Sports Bar, ali no Viva Open Mall, estaremos lá recebendo aqueles que são os nossos clientes, os nossos patrocinadores, aqueles que pagam o negócio, né? E a gente dá um retorno, graças a Deus, para eles, porque, sabe, tem que ter duas mãos o negócio, senão não funciona. E aí a gente estará contando tudo que está mudando, vamos explicar tudo, responder perguntas e vamos, sobretudo, tomar uma skin geladinha com pão de alho Santa Massa que será servido à mesa e cortes de suíno e também de frango temperados da Languiru. Vamos nos encontrar. Na terça-feira nós temos no Barranco a confraria do Pedro Ernesto, com a água mineral Sarandi, que também tem novidades para colocar no mercado. E a caravana do Gauchão vai completar 10 anos. Luciano Périco à frente da caravana do Gauchão, voltando também forte, decidida, sempre muito alegre, fazendo a festa com o povo do Rio Grande. Onde nós vamos, estamos entregando para o povo do Rio Grande do Sul a nossa caravana do Gauchão, que está completando 10 anos. E dito isso, diz a guria aquela que me imita, viu, Kleber? Vamos agora para o balanço final, que será comandado pelo Felipe Gamba. Aqui o Inter fez 3-0. O Inter lidera o campeonato, junto com o Caxias. Os dois têm 6 pontos, 100% de aproveitamento. E o Novo Hamburgo, meu Deus, o que está acontecendo com o Novo Hamburgo? O que é, Kleber? Que jogo quarta-feira em Caxias e Inter? Ah, Caxias e Inter, o jogo dos líderes, né? Então vamos lá, Felipe Gamba. Pedro, balanço final abrindo. E o destaque é a vitória do Internacional 3-0 sobre o Novo Hamburgo, 100% de aproveitamento, gols de Thales, Danilo Silva e Nico Lopes. Daqui a pouco, Kleber Grabowska, o comentarista da Gaúcha, fala sobre as caras novas do Inter 2018 e sobre o jogador mais elogiado pela torcida na tarde de hoje. Eu tô falando de Nico Lopes. E a pergunta: tem lugar para o uruguaio no time titular do Inter? Demais jogos da segunda rodada do Gauchão. Por exemplo, como está a Juventude São Paulo, Marcos Bertoncello? Parou mais uma vez, a chuva voltou a ser muito forte no Jacone, a partida estava paralisada aos 8 minutos do primeiro tempo, o Leandro Voaden parou mais uma vez, e agora às 7h20 é a nova previsão para recomeçar. Juventude 0, São Paulo também 0. Como é que tá o jogo do Avenida contra o São Luís? Com gol do Diego Torres, jogo no segundo tempo, o Avenida está vencendo o São Luís pelo placar de 1-0. Já tem bola rolando e já tem gol no jogo do Veranópolis contra o São José. E é no estádio Antônio Davi Farina, gol marcado pelo Gabriel aos 8 minutos da primeira etapa, Veranópolis 1, São José 0. E o último jogo, Marcos Bertoncello, o jogo que fecha a segunda rodada. E que ocorre logo mais no estádio Vieirão, em Gravataí, às 7h30 tem Cruzeiro contra o Brasil de Pelotas. Então aqui no Balanço, atualização em tempo real de todos os jogos do Campeonato Gaúcho e ainda, durante todo o programa, uma atualização da movimentação nas estradas no retorno do litoral. Destaques que a gente confere a partir de agora aqui no Balanço. Balanço final. Um tempo a mais no futebol da Gaúcha. Parceria Lojas Quero Quero, NET, Sicredi e Grupo IESA. Felipe Gamba. 7h14, o Internacional venceu o Novo Hamburgo por 3-0 no Estádio do Vale. Thales, Danilo Silva e Nico Lopes marcaram para o Inter. Você participa do programa pelo WhatsApp 996995218. De imediato, Marcos Bertoncello, o que diz o torcedor do Internacional? 2 jogos, 2 vitórias, 4 gols marcados e nenhum gol sofrido. Isso mesmo, Felipe Gamba. Eu percebo aqui no WhatsApp satisfação com a vitória do Inter pelo placar de 3-0. O Wesley Leal de São Leopoldo, o Nico Lopes, foi um dos que mais doou em campo e foi merecido ele ter feito o gol.
Lembrando que ele deu uma assistência para o gol do zagueiro Thales e marcou um dos gols dessa partida. O Ari Menegon, de Bento Gonçalves, o Nico Lopes tem que ser titular, ele joga muito. E também o Vinícius de Sapucaia, William Potker e Nico Lopes. Este deve ser o ataque titular do Inter. Nico Lopes, ele é o assunto. Kleber Grabowska, entre a torcida do Internacional, tem lugar pro Nico no time titular, Kleber? Mas tem que fazer um ajuste. Por que o Nico Lopes está rendendo? Porque o Odair colocou foco nele, né? Que quis tratar o Nico Lopes de uma maneira diferente, não usar ele como jogador de lado, como jogador de referência, colocou ele naquela posição onde ele surgiu e se destacou no Nacional do Uruguai, jogando mais atrás, flutuando entre a linha de armação e o homem de referência, e foi assim que ele jogou, se entregou em campo, mostrou que está interessado, acho que está entendendo o sinal que o Odair está dando. O problema desse Nico Lopes é onde é que você vai escalar, porque essa função no time titular hoje é do D'Alessandro. Se você vai tentar colocar o Nico Lopes no time do Internacional, com quem que ele vai disputar? Não dá para botar ele como de referência, né? Ele não é dali, ele tem que jogar na linha de armação. A posição que vai sobrar para o Nico Lopes é disputar essa posição com o Camilo. No momento, o Nico Lopes é o substituto do D'Alessandro, fica como uma alternativa e pelo que mostrou hoje, uma alternativa bem interessante para o homem que é a referência do Internacional. O problema, né, Kleber, é que o Nico jogando aberto pela esquerda hoje, disputando posição com o Camilo, não rende a mesma coisa do que rende jogando ali centralizado. E esse é outro problema, né? Porque hoje disputa com o D'Alessandro. Da forma hoje, como o Odair definiu o esquema tático do Internacional, talvez para comportar o Nico Lopes no time e ele rendendo, só uma alteração de esquema, né? De posicionamento do Nico Lopes, uma coisa que para mim não faz sentido, porque todos os treinadores tentaram o Nico Lopes num dos lados e ele não rendeu, e o achado, né, a eureka do Odair é ter colocado o Nico jogando, flutuando entre a linha de armação e o 9, aí fica difícil disputar com o D'Alessandro. A outra alternativa, aí depende de mais tempo, de mais ensaio e de mais entrosamento, é mudar o esquema, achar uma posição pro Nico, que ele consiga jogar mais ou menos na mesma faixa e que não atrapalhe a vida do D'Alessandro. Porque o torcedor ele faz essa comparação. O primeiro jogo, o jogo da estreia, Camilo e D'Alessandro juntos. Não rendeu. Time lento e a gente não percebeu ali um bom rendimento. Bom, era um time reserva. E eles não conseguiram jogar juntos, né? Tu não conseguiu ver no jogo uma combinação, uma troca de passes, um entendimento entre o Camilo e o D'Alessandro. Exatamente. Hoje era o time reserva. O Nico Lopes não tinha o D'Alessandro, não tinha o Camilo, depois teve o Potker em determinado momento, mas não teve o Leandro Damião. A curiosidade é a seguinte, Kleber, será que em algum momento o Odair vai fazer a formação do time principal com a presença do Nico Lopes? Tá se escalando aí o Nico Lopes, né? Eu sei que é muito cedo, né? Daqui a pouquinho o Camilo e o D'Alessandro se entrosam, né? Mas eu acho que é um nome que precisa ser testado. Eu disse, o Nico Lopes para mim é jogador, pelo que mostrou até agora, como jogador de segundo tempo. Tá pro Internacional mais ou menos como o Everton tá pro time do Grêmio, mas é um jogador que tem qualidade. A gente sempre cobrou do Nico Lopes, sempre reclamou do Nico Lopes, que o Nico Lopes não conseguia render o que mostrou no Nacional. É um jogador que taticamente ficava devendo, mas a gente está vendo pelo menos nas partidas de hoje, né? Lógico que a gente está focando tudo na apresentação de hoje do Nico Lopes. Talvez um novo Nico Lopes. É início de temporada e ganhando sequência, ganhando confiança, ganhando visibilidade, o Nico Lopes pode se transformar finalmente naquele jogador que o Internacional contratou lá atrás e que até agora não apareceu. Marcos Bertoncello, outros recados do torcedor do Internacional analisando a grande vitória do Inter 3-0 sobre o Novo Hamburgo, Bertoncello. Mais mensagens, Gamba. O Aldo de Sobradinho fala que eu tava com saudade do futebol que o Inter mostrou hoje. Marcação forte, saída rápida. Aquele futebol lento do passado de passes laterais e sonolento ficou para trás. Outra mensagem do Júlio César de Venan Soares. Se o time titular tiver metade da garra que o time reserva mostrou hoje, o Inter vai longe. O Nico tem lugar neste time. Basta sacar ou Camilo ou o D'Alessandro. A mensagem do Júlio César de Venan Soares. O problema é tirar o D'Alessandro do time. Perde o Internacional em termos de qualidade. Agora, Kleber, o torcedor ele está comparando. Esse foi o detalhe, Gamba. O Nico Lopes, quando fez treinamentos nessa pré-temporada, eu estou nessa me valendo do que o Inter considera que ainda está em pré-temporada, todos os treinos e hoje o jogo, eles tiveram a ideia do Nico Lopes jogando na posição do D'Alessandro.
mesmo que jogando, mesmo que seja diferente, ele como jogador. Não, e o Odair, Zé Alberto, Kleber, ele tá certo, porque é ali que o Nico rende. O problema é que para conseguir uma posição de titular, hoje ele bate com o D'Alessandro. Então teria que de alguma maneira encontrar uma forma de utilizar o Nico Lopes, dele de alguma maneira render no time principal, jogando com o D'Alessandro. Acho que o Nico Lopes, de repente, vai ter uma utilidade que o Felipe Gutierrez não teve no time do Internacional. Porque o Felipe Gutierrez, em determinado momento, no segundo semestre do ano passado, era colocado como alternativa pro D'Alessandro. Me lembro um jogo contra o Juventude no Jacone, segundo turno do Campeonato Gaúcho. Acho que até o próprio Gutierrez fez o gol do Internacional, se eu não estou enganado, né? Ou ele fez a jogada, mas não deu conta do recado. Não é tão agudo, não tem a versatilidade que o Nico Lopes demonstrou hoje. Eu estou começando a concordar contigo nesse sentido, Kleber, porque o D'Alessandro é um jogador que, em muitas partidas, ele não vai poder ser utilizado pelo Odair por uma questão física. Então, a partir daí, o Nico Lopes passa a ser a alternativa ao D'Alessandro, e não mais o Camilo. E até mesmo entrando no segundo tempo. E há pouco você disse isso, né? O Nico acrescenta muito mais entrando no segundo do que começando a partida. Diga. E ele Não chegou ainda o Odair, né, Zé? Não chegou. Deixa eu ouvir rapidinho, então, o Beto Campos está falando aqui. Vamos ouvir o técnico do Novo Hamburgo. Aí, novamente, numa bola parada, onde a gente tem trabalhado muito, né? Infelizmente, tomamos o segundo gol, que aí sim, desde o segundo gol, nós já praticamente não tivemos daí mais forças, né? Acabamos tomando o terceiro num erro nosso, né, de condução de bola, perdemos a bola, pegou a nossa equipe desarrumada e tomamos o terceiro. Beto, por que você fala nos momentos bons da equipe? Só que esses momentos bons lá em Caxias também teve esses momentos bons, principalmente quando estava 0-0, o Novo Hamburgo não conseguiu reverter em gol. Hoje, de novo, o que está faltando para esse momento bom se transformar em gol e aí a vitória vir por consequência? Nós fazemos o gol, né? A gente está criando, tanto bola andando como de bolas paradas, e nós, infelizmente, não estamos sendo competentes de colocar essa bola para dentro. O adversário, o Inter, acho que teve as 3 oportunidades, mais uma, de repente, aí no jogo todo, fez 3 gols. O primeiro jogo foi muito parecido também. Então, são jogos super difíceis, como o de hoje, principalmente, né? Um campo molhado, pesado, bola rápida, se jogou muito também a bola aérea. Então, o que levasse vantagem aí, tivesse a qualidade como o Inter teve de fazer os gols e mereceu a vitória por isso. Beto Campos, técnico da equipe do Novo Hamburgo. Beto Campos, Kleber Grabowska, que vai ter muito trabalho, daqui a pouco a gente fala sobre isso. José Alberto Andrade, já tem dirigente do Inter por aí, Zé Alberto? Estou aguardando, o Roberto Belo está falando para a televisão, em seguida vai falar conosco também. Houve até uma divisão feita aqui, porque o local, para não ficar muito complicado aí, nem para eles e nem para nós, a gente tem mais tranquilidade depois para ouvir. Então, primeiro o vice-presidente do Inter e depois o técnico Odair. Deixa eu encaminhar até uma questão aqui com o Beto também, peraí. Muito, e quando há erros, tu procura ainda trabalhar um pouco mais, né, para que a gente possa sanar esses erros. Mas o tempo é muito curto, né, Beto? Joga domingo, já tem que jogar quarta de novo. Como é que pretende fazer para acabar com isso que está acontecendo nessas 2 primeiras rodadas com o Novo Hamburgo? A gente está treinando com todo o grupo, né? Fez uma pré-temporada, não trabalhamos com todos. Daqui a pouco também pode acontecer de uma troca ou outra, né? Que às vezes está se trabalhando e os gols vão se repetindo, às vezes há necessidade de uma troca. Agora, Beto, até por essa questão de ser campeonato curto, já foram 2 rodadas, né, pode virar um outro campeonato, não ser aquele de defesa do título, daqui a pouco ter que, digamos assim, mudar um planejamento e ser um campeonato de permanência, mesmo que só tenham passado 2 rodadas? Nós, desde o começo da competição, aqui estamos trabalhando de buscar que o Novo Hamburgo esteja entre os 8 na outra fase. Claro que teve 2 derrotas aí, a gente tem que esperar a rodada para ver, né, o que vai distanciar, mas acredito que um dos 8 aí que estiver classificado não vai estar tão distante ainda, então nós temos possibilidades. Sabíamos, né, que principalmente os primeiros 4 jogos, a dificuldade que onde a gente joga uma partida em casa, que era contra o Internacional, agora temos mais 2 fora. Então a direção também está ciente disso, né, mas o que a gente sempre
planejou aqui, desde o começo, é de fazer os pontos para que estejamos entre os 8. Obrigado. Beto Campos, técnico da equipe do Novo Hamburgo. Bom, Kleber, Beto Campos vai ter muito trabalho pela frente. São 2 jogos, 2 goleadas do atual campeão gaúcho. O que está acontecendo com o Novo Hamburgo, hein, Kleber? Acho que isso era natural, a cobrança, né? Eu acho que o Novo Hamburgo já se abalou por ter levado 3-0, sem dó em piedade do Caxias na quarta-feira, uma vitória categórica do Caxias, que está se transformando no Novo Hamburgo de 2018, né? E sabia que hoje era um jogo que tinha que dar uma resposta, né? A resposta não veio, o Novo Hamburgo falhou e falhou bastante, e o Beto tem que trabalhar em 3 frentes, né? Tem que recuperar o anímico desse time, tem que recuperar a confiança desse time e tem que dar uma melhorada técnica nesse time. Ele mexeu no ataque completamente, o time que começou em relação ao time que terminou, né, mudou o esquema, fez tudo que tentava ou que podia com o grupo que tem à disposição, mas parece que o Novo Hamburgo está sentindo a pressão, o peso de jogar com o escudo de campeão gaúcho, né? Vai ser um trabalho. Parece que o Beto voltou para o Náutico, né? Uma situação que ele enfrentou como técnico da Série B no Náutico, pegou o Náutico na zona de rebaixamento e teve muitas dificuldades para a recuperação, Zé Alberto. Aqui o Roberto Melo, vice-presidente de futebol do Inter. Caminhar com ele, como é que avalia 2 jogos, 2 vitórias, hoje contra o campeão gaúcho, fora de casa, alguns aspectos diferentes daquele da estreia, e juntando os 2 jogos, o que dá para prever de um Inter definitivo dentro desse campeonato gaúcho? Olha, vencer, é evidente que sempre é bom, começar o campeonato com 2 vitórias é importante, acho que além do rendimento, tivemos acho que um bom rendimento, vitórias, hoje uma vitória convincente, eu acho que corremos poucos riscos no jogo, apesar de ser uma equipe com muitos estreantes, isso sempre traz uma atenção maior ao atleta que está estreando, com a camisa do Inter, ainda mais um campo molhado, uma bola que estava sempre viva, então isso aumenta um pouquinho esse desconforto, mas eu acho que a gente se portou bem, a equipe teve sempre organizado, o que é importante, mesmo em alguns momentos que isso vai acontecer, né, em muitos jogos a equipe sofreu um pouquinho, ser atacada, ser pressionada, mas a equipe soube se portar. E uma coisa que a gente vai valorizar muito também esse ano é jamais desistir da vitória, jamais aceitar, né, uma derrota, né, que não foi o caso ainda esse ano, mas brigar até o final, brigar por cada bola, e acho que hoje em todos os momentos do jogo a gente fez isso. Foram 2 times diferentes, né, Melo? De quarto e de hoje. Qual é o que te agradou mais? Acho que o grupo, o grupo que é o que me agrada mais, eu tenho falado para eles, falei agora de novo no vestiário, é o grupo que nos vai fazer a gente conquistar alguma coisa, não é apenas um time, não é apenas um jogador, o individual não conquista nada, então um grupo forte, e a gente entende que tem um grupo forte, a gente manteve a base, diferente do ano passado, quando a gente mudou totalmente a equipe, esse ano a gente manteve toda a base do ano passado, fizemos contratações pontuais, onde a gente entendia que tinha carência. Pode ser que a gente ainda tenha uma ou outra carência, a gente está sempre trabalhando para qualificar a equipe, mas o importante é o grupo, é ter esse grupo qualificado, ter um grupo forte para brigar aí por coisas boas esse ano. Pois é, Melo, para o jogo da quarta-feira, que é um jogo praticamente contra o líder, né, os 2 líderes da competição. Vai ser um time misto novamente? Vai seguir essa rotina de pré-temporada? O Inter na quarta-feira, por se tratar um jogo de 6 pontos, vai com força máxima? Não, a gente vai, como a gente tem falado, independente da equipe que vai jogar quarta-feira, a gente vai seguir a pré-temporada. Ano passado, nessa data, 21 de janeiro, se eu não me engano, a gente estava recém fazendo o primeiro jogo treino, né, numa pré-temporada. Hoje nós já estamos completando o 3º jogo. Né? Temos mais 2 jogos, quarta e fim de semana, e já um jogo decisivo pela Copa do Brasil valendo vaga. Então é humanamente impossível, né, querer que os jogadores com 15 dias de pré-temporada joguem quarta e domingo. E o mais importante que vocês precisam entender é que para o atleta poder treinar, ele não pode atuar quarta e domingo. Os jogadores que atuaram quinta-feira, não foi nem quarta, se fossem atuar hoje, eles não poderiam ter treinado. Esses atletas que não atuaram hoje, eles treinaram ontem, eles treinaram hoje pela manhã. Os atletas que vão jogar quarta-feira, os que não vão jogar vão treinar. Então, na realidade, continua um processo de pré-temporada, porque a gente vai jogar o ano inteiro, a gente não vai jogar apenas no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Então, quarta-feira, a comissão daí vai ver o que a gente tem de melhor, mas o mais importante é continuar o planejamento e continuar a nossa pré-temporada. Melo, de alguma forma hoje foi o jogo dos zagueiros, né? Os 2 marcaram. E você falou na última entrevista que o Rodrigo Moledo poderia desembarcar em Porto Alegre antes do esperado, quem sabe até para a disputa do Gauchão. O quanto isso avançou
nos últimos dias e qual é a tua expectativa ainda sobre a chegada do Moledo? Realmente, quinta, sexta-feira avançou um pouco nesse sentido. Ele teve um momento até para ser emprestado. Todos sabem, o clube lá primeiro tinha uma proposta de venda, que não se concretizou no momento que ele assinou um pré-contrato com o Inter, né, e foi desejo do jogador. E surgiram daí então proposta de empréstimo, né, o clube tentando lá, o Panathinaikos se ressarcir de alguma maneira, mas o atleta novamente frisou e salientou a vontade dele de vir para o Inter. Né, então, mas o clube está difícil, o clube está difícil de liberar o atleta, então vamos ver, acho que segunda-feira, amanhã, talvez a gente tenha desdobramentos nesse assunto e quem sabe ele realmente possa chegar aí nos próximos dias. Alô, a vitória de hoje dá mais tranquilidade para seguir exatamente com o planejamento que era o ideal ou o resultado hoje poderia modificar de certa forma alguma coisa nesse sentido? Não, a gente não pode achar que planejamento é quando se ganha, né? Planejamento, na realidade, tu tem que ter planejamento e claro que às vezes tem ajustes que tu possa fazer, mas a gente tem um planejamento e não pode fugir dele na primeira derrota, no primeiro mau resultado ou mau desempenho. Porque a gente tem um ano todo, um ano difícil, jogos importantes, e com 15 dias apenas de treinamento, querer ter uma sequência de 6 jogos, quarta e domingo, a gente não ia conseguir terminar a pré-temporada, provavelmente teríamos lesões, não conseguiríamos preparar adequadamente os atletas. Então, na realidade, isso de jogar uma equipe, jogar outra, nada mais é do que os jogadores que não estão jogando, estão treinando, completando a pré-temporada, e isso ainda vai acontecer, tem mais alguns dias aí creio que até o final do mês aí para a gente terminar a nossa pré-temporada. Melo, o quanto uma equipe coesa e com muitas alternativas freia a busca do departamento de futebol por novos reforços? Vou falar de novo, a gente nunca pode dizer que está, por mais que o resultado tenha sido bom, 2 jogos, 2 vitórias, mas o Inter é um clube muito grande, ele sempre surgindo uma oportunidade de trazer algum atleta que realmente a gente entenda, que tenha convicção que vai trazer qualidade para a equipe, que o jogador chegue aqui e vai agregar no nosso grupo, a gente tem que estar pronto, né, para brigar por isso, para tentar fazer. O Inter tem poder para fazer investimento. Então, eu acho que a gente tem um grupo forte, volto a valorizar o nosso grupo, mas o Inter sempre está pronto, né, para fazer algum movimento, entendendo o necessário e também respeitando, né, a nossa limitação orçamentária, que todos sabem que a gente tem alguma deficiência nesse sentido momentaneamente. Roberto Melo, vice-presidente de futebol do Inter, aqui no balanço final, senhor Gamba. Kleber Grabowska, José Alberto Andrade, não podemos achar que planejamento é quando se ganha. 2015, Kleber, após o Grenal do 5-0, a frase foi do Vitório Pífero: planejamento é quando se ganha. Como é que é para entender o que é entendedor, né? Exatamente. E eu gostei também da outra resposta do Roberto Melo, o Gamba. O time de quarta, o time de quinta ou o time de hoje? O grupo. O grupo. Porque o Roberto Melo foi político, porque esse é o planejamento do Inter no início da temporada, né? O Inter vai fazer esse rodízio, porque, como disse o Zé Alberto antes do jogo, o Internacional está em período de pré-temporada. E por isso, o Inter não vai com a sua força máxima em todos os jogos. Agora, uma leitura racional do Roberto Melo após os 2 jogos, 2 vitórias, bom desempenho, enaltecendo o grupo, Kleber. E tem um detalhe que se viu no jogo de quinta e se viu aqui também, tanto no grupo titular como no time reserva. Tem gente que está com a perna pesada. O D'Alessandro não foi bem quinta-feira por causa disso. Isso também afetou o desempenho do Damião. Né? Hoje aqui o Patrick não aguentou o tirão, como se diz lá em Osório, né, Gamba? O segundo tempo dele, ele deu uma arriada, ele não conseguia fazer a circulação de bola. O Internacional levou uma pressãozinha que precisou ser resolvida com a entrada do Edenilson. Então a gente está vendo essas dificuldades de um início de temporada que afeta todo o grupo. É uma pré-temporada encurtada, né? O Inter toda hora, em toda entrevista, está dizendo que continua em pré-temporada. Então vai ter que precisar muito da força do grupo, que é praticamente esse. Talvez o Moledo que vem aí para um primeiro semestre de 2018. Então tem que levar todo mundo no melhor nível que tiver, tanto físico como técnico, né? Porque o Internacional não tem recurso nenhum para fazer uma grande contratação nesse momento. Kleber, tem um jogão de bola, Zé Alberto, acontecendo lá em Santa Cruz.
entre Avenida e São Luís. Enquanto o Roberto Melo concedia entrevista coletiva, tivemos 3 gols lá nos Eucaliptos, Bertoncello. Isso aí, Felipe Gamba. O Diego Torres tinha feito o gol, estava 1-0 para o Avenida. Aí o centroavante Michel empatou para o São Luís. O centroavante Riantoni colocou a Avenida à frente mais uma vez. E o Rudiero, agora aos 37 minutos do segundo tempo, empatou. Portanto, a Avenida 2, São Luís também 2, que também é uma reedição de uma final, a da divisão de acesso do ano passado. Isso aí. Jogaço, Zé Alberto, lá em Santa Cruz. Fala, Zé. Pô, espetáculo. Desculpa. É como... Quase derrubei uma mesa aqui agora. A reedição com a da final. E o pessoal do São Luís falava muito desse jogo, que era o jogo que eles tinham a obrigação de buscar uma recuperação em relação a uma possível derrota para o Grêmio, que acabou não acontecendo lá na primeira rodada. Então, tinha muita motivação do São Luís. Eu posso garantir isso, que a gente pôde presenciar na última quarta-feira lá em Ijuí. Com todo respeito à Avenida e ao São Luís, é luta direta contra o rebaixamento, né? Quem perder hoje já fica ameaçado, fica com o carimbo, né? O Gamba, no intervalo, eu acho, um torcedor falou para a Renatinha sobre o Patrick, a questão física do Patrick, que ele está acima do peso. A informação que se tem, a oficial, é que o Patrick não está acima do peso, que a gente vai ter que se acostumar com um jogador que tem uma forma física um pouco diferente. Há jogadores na história que a gente tem a ideia do chamado falso gordo. Não sei se é o caso, eu me valho das informações oficiais. Que o Patrick, ele tem a barriga um pouco, o abdômen um pouco mais saltado que os outros, mas que ele está, pelo menos, no peso normal. Chegou, se apresentou e começou a jogar assim. E que ele não, a tendência não era ele cansar. Vem fazendo bons treinamentos e hoje fez a sua estreia. Tem o falso 9 e o Inter lança o falso gordo. O falso gordo. Mas tem esse detalhe da condição física do Patrick, né? Tem aquela história da foto, né? Que mostrou o Patrick é chunchudo, mas ele disse que é assim mesmo, né? É o biotipo. Agora a gente tem que prestar bem atenção. Tomara que quem informou isso pro Zé não é o mesmo que falou do Anderson quando ele chegou no Internacional lá. Estava sobrando fisicamente, estava melhor que muitos jogadores daquele atual elenco do Internacional. Aquele era o falso magro. Exatamente. Agora, sobre o Patrick, a gente também está recebendo muitas mensagens de torcedores do Inter que, de fato, ficaram com essa percepção de que o Patrick está um pouquinho acima do peso na comparação com os demais jogadores do Internacional. Agora, antes, Kleber, a gente falava sobre times que são candidatos ao rebaixamento. E você citou a Avenida e São Luís, que estão empatando nesse momento em 2-2. Tem muitos recados aqui, Kleber, de torcedores preocupados com a situação do Novo Hamburgo, Bertoncello. Isso aí, Gamba. O Kleber, o Beto Weber, ele é torcedor do Novo Hamburgo, ele coloca aqui: estou apavorado com a falta de qualidade do meu time. É um sério candidato ao rebaixamento. A mensagem do Beto Weber, lembrando que os próximos 2 jogos do Novo Hamburgo são fora de casa. Fora de casa contra o São José e contra o Juventude, Kleber. Olha que tabela complicada para o Novo Hamburgo. Na ordem invertida era a tabela do Novo Hamburgo do ano passado. Toda a tabela é assim, né? Só mudou o mando, né? Mas o Novo Hamburgo mostrou algumas precariedades, né? Acho que está faltando um 9 matador, um 9 com mais qualidade, ou pelo menos mais movimentação em relação ao Edson Reis, que foi quem jogou a maior parte do tempo hoje. Tem o Flávio Torres, que o Novo Hamburgo buscou no São José, mas nenhum dos dois parece ter a qualidade e a experiência do João Paulo, que foi uma peça importante. E falta um articulador, né? Hoje o Juninho correu para todos os lados tentando resolver o problema do Novo Hamburgo, o Beto mudou o esquema, a gente está vendo um Novo Hamburgo bem diferente daquele time compactado, bem estruturado, confiante que o Beto montou e que aqui dentro do estádio do Vale, na arrancada, patrolava todo mundo. Kleber Grabowska, a torcida do Inter, ela está comemorando demais a atuação da dupla de zaga, hoje formada por Thales e Danilo Silva. São 2 motivos, Kleber. O primeiro deles, que o Internacional tem uma dupla de zaga alternativa de qualidade. E o segundo e principal, sabe qual é, Kleber? Os gols? Não. É que com esse rendimento descarta qualquer possibilidade de quem ser aproveitado, Bertoncello. De Paulão. Isso é o que coloca e lembra com comentários aqui o Alexandre pelo WhatsApp, Alexandre de Santa Cruz. Ele coloca: depois da atuação da zaga hoje e na última quinta-feira, adeus Paulão. Pois é, 2 duplas de zaga, nenhuma com a presença do Paulão. Torcedor comemora, Kleber. E hoje talvez um jogo mais difícil pela circunstância do gramado, né? A bola correndo, enganando, né? Parando na água,
né? Foi um jogo mais difícil em relação ao jogo contra o Veranópolis na quinta-feira. Era o time titular, um time mais entrosado. Hoje era um time alternativo, um time em reserva. E o Thales marcou o primeiro gol, Danilo Silva marcou o segundo, mas entre os dois, quem me chamou mais a atenção foi justamente o Danilo Silva, que está há muito tempo no Internacional, né? Nunca conseguiu se firmar, veio ano passado como alternativa para a lateral direita e foi uma decepção, e como zagueiro também não teve muita utilidade no time do Internacional, tanto que o Klaus tomou a posição tranquilamente, mas hoje ele fez uma boa partida, bem atento, né? Não se deixou levar pelo ataque do Novo Hamburgo. Danilo Silva, nessa dupla de zaga que foi muito boa e foi decisiva, porque trabalhou o tempo todo, né? Trabalhou lá atrás, ajudando o Danilo Fernandes, e decidiu lá na frente, marcando os 2 primeiros gols. E segue saindo gol na rodada do Campeonato Gaúcho, tem gol do Juventude, Bertoncello. Gol do bom centroavante Guilherme Queiroz, 30 minutos do primeiro tempo, já que a partida foi paralisada pela chuva. Juventude 1, São Paulo 0 no Alfredo Jaconi. Recuperando a Avenida São Luís. 2-2 no Estádio dos Eucaliptos. Veranópolis e São José. Gol de Gabriel, Veranópolis 1, São José 0. E já começou Cruzeiro e Brasil. 10 minutos da primeira etapa, Cruzeiro e Brasil de Pelotas no Vieirão vão empatando em 0-0. Todos os jogos já em andamento, Kleber. Primeiro gol que leva o São Paulo do Clayton no ano. No ano, né? Que campanha tá fazendo o Clayton, mas agora perdendo para o Juventude. Eu até não tive imagens aqui, Kleber, Bertoncello, ainda da condição do gramado lá no Alfredo Jaconi. Mas um jogo que foi paralisado 2 vezes, né? Foi 2 vezes. 2 vezes pelo Voaden. Teve que parar de novo. Então, a condição desse gramado, ela de alguma maneira, Kleber, tá tendo interferência no rendimento das 2 equipes. Não só o São Paulo, mas também o Juventude. Olha, pela foto que a gente viu da chuva no Jaconi, né, era para não ter jogo, né? Mas o Voaden esperou um pouco aí, até porque sabe que o calendário é apertado, é ajustado, não tem muito como cancelar o jogo, né? Então, mas pelo que a gente viu da foto, é alguma coisa, uma situação parecida com a que a gente viveu quarta-feira em Ijuí, né? Só que o jogo lá em Ijuí era 15 para as 10 e o temporal, a chuvarada foi por volta das 6. Inundou o campo, lá a drenagem funcionou, né? E como a gente não tem o pós-chuva, a gente não sabe como é que tá o Jaconi, mas a quantidade de água que caiu lá em Ijuí deve ser parecida ou até a de Caxias até maior do que a de Ijuí. E os gols não param, tem gol do Veranópolis, Bertoncello. Olha, impressionante, as 2 rodadas mostrando muitos gols, né, Gamba? Já temos 32 gols em 12 partidas. E agora o gol do Veranópolis, mais uma vez, gol do Wesley, 40 minutos do primeiro tempo, Veranópolis 2, São José 0. O Odair está começando aqui a sua entrevista coletiva, o técnico do Inter, os 2 jogos, as 2 vitórias, nenhum gol sofrido. Importante não sofrer gol, né? Importante os zagueiros ali, porque a bola parada é uma fase importantíssima do jogo, ela resolve 40% dos jogos no mundo. E você precisa trabalhar ela e ter uma bola parada muito forte. Nós sofremos ali em algum momento com a bola parada em arremessos laterais, no escanteio, e soubemos e defendemos muito bem, muito concentrado. Cientificamente não tem ainda uma marcação que você faça na bola parada defensiva, que é a melhor, se é mista, se é individual, se é por zona. Eu acredito muito no duelo ali, na concentração, de estar ligado. Eu acho que nós tivemos em todos os momentos, na nossa parte defensiva, e fomos também muito concentrados. Lógico que a ofensiva você tem como ter um pouquinho mais de combinação, e nós tínhamos trabalhado alguma situação de bola parada, porque eles fazem marcação individual, e quando você faz marcação individual, você tem possibilidade de deixar tomar um bloqueio, de o cara fazer um balanço e antecipar. Então a gente trabalhou algumas situações, deu certo, conseguimos levar para o jogo e fazer os gols. Odair, eu gostaria que você explicasse as suas ideias em relação a 2 jogadores. O Nico Lopes, que hoje começou o jogo um pouco mais centralizado. O Nico é um jogador que o torcedor tem uma curiosidade para ter uma sequência, né? É do agrado da torcida. E o Patrick, que chegou em Porto Alegre como volante, você jogou com ele como um atleta aberto pela esquerda, né? Um meio um pouco mais avançado. Esses 2 jogadores, por favor. Assim, falando individualmente da característica do Patrick, o Patrick ele joga no setor do lado esquerdo. Então ele faz tripé por dentro, se você precisar fazer uma variação para o 4-1-4-1. Ele faz essa segunda linha de 4 como ele fez hoje. E ele foi o melhor jogador já em campeonatos estaduais na lateral esquerda. Então por isso também a gente foi buscar essa contratação. Porque ele é um jogador versátil, um jogador que te dá uma opção maior, um leque maior de usá-lo. Jogador forte, né? De potência, de força, e que abre esse leque de possibilidades para que você use nesse setor do lado esquerdo do campo. E ele tem essa adaptação fácil.
como eu também acho que o Edenilson é um jogador que pode jogar pelo centro, é um jogador que pode jogar pelo lado, como a gente está usando ele, entrou muito bem no jogo hoje. Eu acho que foi um momento que a gente conseguiu sair daquela pressão da bola na área e o Edenilson conseguiu entrar e botar a bola no chão. Sobre o Nico, é um grande jogador, nós gostamos muito do Nico, eu tenho usado ele em duas situações diferentes, aberto, uma variação do sistema aí por dentro, e ele é um jogador de muita qualidade e tem nos ajudado muito e vai nos ajudar muito esse ano. Ô Odair, até pegando a questão do Patrick, o Iago jogou as 2 partidas praticamente inteiras, atualmente ele é o único lateral de ofício. Falasse que o Patrick desempenhou bem na lateral esquerda, tu admite ter o Patrick como uma opção, até o Iago continua jogando, vai ser um jogador que vai participar de 3 jogos seguidos, como é que tu prevê o time para o jogo em Caxias? A gente vai ver, vai sentar, vai estudar, dentro daquilo que a gente tinha planejado, como eu disse, mas o Patrick pode fazer a lateral esquerda. É uma função que ele faz, não estou dizendo que ele vai fazer quarta-feira, mas que é uma possibilidade, porque quando a gente observou ele para contratar, a gente viu essa característica nele. Então, ao invés de você contratar um lateral esquerdo, contratar um jogador por dentro, ele nos abria esse leque para ter um jogador com essa possibilidade de preencher esses espaços. E ele foi bem nessas funções. Então, se eu tiver que usá-lo ali, com certeza ele vai desempenhar muito bem. A gente vai sentar, vai conversar, vamos ver como é que tá, qual vai ser a resposta do Iago, qual vai ser a resposta de todos os jogadores e dentro daquilo, como eu sempre gostaria de frisar, sempre daquilo, não mudando o planejamento de acordo com uma situação ou outra, mas seguindo com convicção para que as coisas aconteçam. Então vamos sentar e conversar para ver o que a gente faz com o Iago. Odair, nessa função como técnico efetivado, você está iniciando esse ano, né? São 2 jogos já. Queria que você falasse dessas 2 partidas, essa quebra de gelo, uma coisa é ser interino, agora como efetivo. Como é que você está sentindo após 2 vitórias? E qual foi o time que mais te agradou, o de quinta ou o de hoje? Eu me agradei dos 2 times, eu me agradei do Internacional, eu me agradei das 2 vitórias, 6 pontos importantes, começando bem o campeonato. Como eu sempre friso em todos os momentos, eu acho que nós temos coisas a corrigir, a evoluir, e eu acho que isso aí é o dia a dia, construir essa evolução e essa melhora, mas é melhor construir e evoluir ganhando, né? E a única coisa que eu sinto agora é a dor na minha garganta e dor no meu pescoço, que eu estou gritando muito. Revezando o jogador, tu abre um leque muito maior de opções. O que pesa mais para ti na hora de fazer a tua escolha, vendo que todo mundo está entrando e correspondendo bem? Isso é o mais importante, porque eu acredito nessa situação. Eu acho que um grupo, você não ganha um campeonato, você não disputa campeonato, você não disputa 75 jogos durante um ano com 11 jogadores. Você disputa com 30, 34, 36 jogadores. E quanto mais jogadores de qualidade você tem à sua disposição, e eles possam entrar e dar conta do recado, e jogar bem, e brigarem pela sua posição, pela sua função, que essa competição também é importante no dia a dia dos treinamentos e nos jogos quando recebem a oportunidade, eu fico feliz com isso, eu acredito nessa situação, porque você não ganha com 11, você ganha com um grupo inteiro trabalhando bem no dia a dia e transferindo isso para o jogo. Já começou as competições de forma oficial, né? Mas vocês mesmos estão colocando, a pré-temporada ela ainda ela continua, está em meio a ela. Está acima da tua expectativa, principalmente no jogo de hoje, onde muitos faziam a sua estreia, um gramado pesado, e o time conseguiu aguentar, fazer 1-0, administrar bem, acho que as trocas foram fundamentais também. De que forma você avalia? Está acima da expectativa, até mesmo daquilo que vocês estavam imaginando? Nós tínhamos a expectativa da dificuldade, né? Do jogo da estreia, muito próximo dos dias de treinamento. Esse jogo aqui contra o Novo Hamburgo, o campeão gaúcho do ano passado, que acabou perdendo no primeiro jogo, viria muito forte nesse jogo. Mas quem acompanha o dia a dia de treinamento, no método usado de treinamento, eu acabei usando as equipes, trabalhando elas especificamente, dando um corpo, tentando dar uma ideia, porque eu sabia do tempo curto que seria para apresentar, e se eu fosse usar um outro método de treino, talvez a equipe não pudesse responder assim com uma ideia já. Claro que com muitas situações a evoluir, muitas situações que a gente precisa melhorar, mas eles treinaram juntos 14 dias esse time. Esse time treinou igual o time que iniciou, 14 dias trabalhando as ideias, os conceitos de jogo. Então isso ajuda e ajudou. E claro, tem o nervosismo da estreia de alguns jogadores, mas acho que todos se portaram muito bem. E no final todo mundo feliz com a vitória, né? 3-0.
é muito importante para a gente seguir caminhando. Sabemos que vai continuar as dificuldades. Quarta-feira é um jogo muito difícil contra o Caxias, mas a gente vai lá respeitar o Caxias, mas competir na hora que tiver que competir e com a bola tentar jogar um jogo de qualidade. Odair Hellmann, técnico do Internacional. Após a vitória do Inter, Zé Alberto, 3-0 sobre o Novo Hamburgo, hoje à tarde no Estádio do Vale, gols de Thales, Danilo Silva e Nico Lopes, antes de Kleber Grabowska. Os gols não param na segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Aliás, Bertoncello, daqui a pouco a gente vai fazer uma análise detalhada dos números do Campeonato Gaúcho nessas duas primeiras rodadas. É impressionante que tá saindo de gol, Bertoncello. Esse agora foi o 34º gol em 12 partidas, e o gol foi do São Paulo. Primeiro antes, ô Gamba, o Juventude tinha feito 2-0 com Felipe Mateus, agora o São Paulo descontou com Luiz Gegel. Agora Juventude 2, São Paulo 1 no estádio Alfredo Jaconi. Kleber Grabowska, entrevista de Odair Hellmann, Kleber. O Odair, ele falou sobre dois jogadores principalmente, né, Nico Lopes e o Patrick, né, e mesmo que muitos não tenham gostado do Patrick hoje, a gente vê o interesse, né, o foco do Odair nesse jogador, analisou, aprovou a contratação e coloca aí o Patrick como um jogador para fazer a função por dentro, a função pelo lado, tanto no 4-2-3-1 como no 4-1-4-1, né, e se for necessário joga como lateral esquerdo. Então, um jogador de multitarefas, né, que tem muito conceito junto ao técnico Odair Hellmann, né. Outro jogador, Nico Lopes, também foi elogiado pelo Odair, e ele não descarta a possibilidade de jogar pelo lado. É uma outra alternativa que ele está pensando em utilizar o Nico Lopes, que foi um dos destaques do Internacional no jogo de hoje. O Odair Hellmann tem um grande mérito no jogo, ele enxergou o que estava acontecendo. O Novo Hamburgo começou a pressionar o Internacional por volta dos 10 minutos do segundo tempo. O Inter não tinha retenção de bola, não conseguia sair do campo de defesa, faltava perna para o Patrick, e a substituição que o Odair Hellmann fez foi providencial. Colocou o Edenilson, que é um jogador que tem muito mais fôlego, muito mais circulação, né, e tecnicamente está num estágio à frente do Patrick, e aí resolveu os problemas no Internacional. A partir da entrada do Edenilson, o Internacional saiu desse sufoco, desse aperto, fez logo em seguida o 2-0 e resolveu o jogo. E esse jogo, né, olha só como são as coisas, né, Gama? No ano passado, o Internacional com os titulares, né, fazendo 2 jogos decisivos, 2 finais contra o Novo Hamburgo, recebendo esse Novo Hamburgo no Beira-Rio, não conseguiu nenhuma vitória. O máximo que conseguiu foi empatar. Perdeu uma e empatou as outras 2, né? E hoje, com o time reserva, veio aqui, derrotou o flamante campeão gaúcho até então, né, por 2-0, e essa vitória é importante principalmente para a afirmação do Odair Hellmann. Eu falava que era um jogo muito arriscado, né, contra o Novo Hamburgo, para o Odair, que está começando o seu trabalho como técnico oficial, como técnico de fato do Internacional, mas ele deu conta do recado. O Internacional teve bons momentos na partida de hoje e boas ideias do Odair para resolver a partida. Kleber, em determinado momento aqui no Balanço eu disse que não dá para tirar o D'Alessandro do time do Internacional, pela qualidade do D'Alessandro, porque ali naquele momento a gente estava comparando. Bom, D'Alessandro ou Nico Lopes? Hoje o Nico está sendo utilizado no time reserva na posição do D'Alessandro, e foi assim que ele jogou hoje contra o Novo Hamburgo. Mas o torcedor do Internacional, ele levanta uma questão interessante, Bertoncello. É interessante mesmo, Gama, porque o Gabriel, que é colorado, ele se coloca como colorado aqui pelo WhatsApp, ele pergunta o seguinte: quem jogou melhor, o Nico Lopes hoje ou o D'Alessandro na quinta passada? Então por que não se pode tirar o gringo da equipe? A pergunta do Gabriel. E aí, Kleber? Ô, Kleber, fala, André. deixa eu só interromper a resposta, porque o Thales já está aqui falando, o zagueiro do Internacional, e que foi o autor do gol que encaminhou, ou começou a encaminhar a vitória do Inter hoje contra o time do Novo Hamburgo no estado do Vale. Mas o time se comportou bem, e você principalmente. Eu acho que o time em todo se comportou bem. A gente foi contra o atual campeão gaúcho, então a gente tinha um respeito muito grande por eles, mas a gente sabia que tinha que se impor. Pela nossa camisa, pela nossa história, a gente tinha que se impor, e a gente se impôs e conseguiu fazer uma grande partida e fazer 3-0. Bom, além da grande partida, né, eles têm a questão de estar mostrando o jogo, serviço pro Odair, né? Tu é um desses casos aí, viesse no ano passado ali naquela reta final, né, da temporada. Qual é a importância não só do gol, mas de ganhar a oportunidade de jogar os 90 minutos, né? Sabendo que o Odair é um cara que gosta de olhar para jogadores mais jovens também. Eu acho que é importante, acho que todo mundo conseguiu aproveitar bem a oportunidade. A gente sempre que tem que ser, quando vai ser chamado, a gente tem que se preparar bem. Então a gente deu o nosso melhor e, graças a Deus, o conjunto foi muito bem. Como eu já venho falando, nós temos um elenco muito forte. A gente não tem um time titular, a gente tem 32 jogadores que estão
que estão aptos a jogar, então a gente conseguiu, no time alternativo hoje, conseguiu fazer uma grande partida, como o titular fez na quinta-feira. Então agora é comemorar e descansar. Além do teu trabalho defensivo, o gol teve uma arrancada também ali com a bola dominada, criou um ataque. Isso vai acontecer com frequência? É uma das minhas características, mas a gente tem que ir na boa, sem dar espaço ali atrás. Eu tive a oportunidade de conseguir fazer um belo passe ali, mas felizmente não vai sair o escanteio, mas poderia ter saído do gol. Então, ter tranquilidade que quando aparecer a oportunidade eu vou conseguir ir um pouco mais para frente. Thales, ano passado você voltou em meio ao ano, né? O que mudou iniciar a temporada com o Inter, começar todo o processo? O quanto isso facilita até para a sua adaptação? Eu acho que é importante fazer a pré-temporada com o grupo, tá junto, então acho que isso deixa o time mais unido, mais compacto, tudo dentro do jogo acho que fica melhor. Quando você chega, é difícil você se adaptar, porque você vem de um jogo diferente, então acho que esse começo de ano vai ser bem importante para mim. Está pronto para disputar ali com o Vitor Cuesta, com o Klaus, com o pessoal todo? Se tivesse uma oportunidade, olha, Thales é titular hoje, estaria pronto para ser titular do Internacional? Claro, estou pronto, assim como o Danilo, como o Paulão, o Hernando, todos estão prontos. Claro que hoje o Danilo tiver a oportunidade de jogar, então, se eu tiver a oportunidade, eu vou dar o melhor para tentar ser titular e ter sequência. Então, o Odair falou que no futebol mundial, cerca de 40% a 50% dos gols saem de bola aérea. Hoje o Inter teve a oportunidade de fazer 3 gols. Qual a importância de ter 2 zagueiros com a nível alto de cabeceio? É importante, eu acho que nosso primeiro objetivo é defender. E depois que a gente vai para o escanteio ofensivo, a gente tenta fazer nossos gols. Então, graças a Deus, eu e o Danilo conseguimos ser bem felizes hoje e fazer 2 gols de cabeça. Aí eu conversei com teu pai no intervalo, né? Brinquei aí o gol, enfim. E ele disse legal e disse pra mim assim, a gente nem cobra gol. Cobra dele que ele tenha consistência, que ele jogue bem lá atrás. Ele sempre fala pra mim, eles tem que fazer o arroz com feijão. Se tiver que sair jogando, sai, se não dá balão. Então é o que eu sempre tento fazer, claro, fazer dar o meu melhor e se não der para sair jogando, dar o balão, que também a gente não pode estar se complicando ali atrás. Ele fica muito feliz quando eu venho jogar, então é uma felicidade grande quando ele está aí. Pois é, porque é legal, né? Tem essa relação, você tem praticamente no dia a dia também do trabalho, né? E a gente lembra ano passado da alegria dele quando você voltou lá do CSA, enfim. Né? Como é que foi, aliás, esse processo de volta? Você estava lá numa reta final de uma competição e veio, claro, era o Internacional, enfim, a gente sabe da grandeza, mas veio num momento que você não sabia exatamente qual aproveitamento teria ainda. Eu tinha na cabeça que eu teria que aproveitar a oportunidade quando ela fosse me dada. Eu esperei, continuei trabalhando, mesmo quando não é relacionado, e então quando eu tive que jogar, eu acho que fui bem, dei conta do recado, claro, virou o ano, tudo começa de novo, então todo mundo dando o seu melhor e quando meu pai ele tá lá, a gente conversa sempre, ele bate um papo ali rápido antes do treino, ele sempre fala para mim dar o meu melhor ali que vai estar tudo certo. Valeu, obrigado, Thales. Grande abraço para o zagueiro do Inter, né? Que foi o autor de um dos gols hoje na vitória aqui no estádio do Vale por 3-0. Passado do CSA, ele é campeão, né, André? Campeão da Série C pelo CSA, exatamente. Esse aqui é o cara que botou faixa. Não, ele conseguiu 2 acessos ano passado, porque o CSA subiu para B e o Inter da B. Exatamente. Thales, nem o jurídico do Fluminense consegue o que o Thales conseguiu, né? Em pouco tempo, né, Cleber? Marcos Bertoncello e aí, diz o seguinte, Bertoncello. Thales fez o seu primeiro gol pelo Internacional. Isso, em 17 partidas. Em 17 partidas, formando hoje a dupla de zaga ao lado de Danilo Silva, que é um dos jogadores, Bertoncello, mais comentados no Twitter nesse momento. São quase 4.000 menções da torcida do Internacional ao Danilo Silva. O Danilo foi bastante criticado na temporada passada e parece que agora o Danilo começa a reconquistar o seu espaço, Bertoncello. E a gente falava, né, que o Danilo Silva ele foi vendido para o Dinamo de Kiev em 2010, Gamba. Em 2010, o Danilo Silva ele começou a ser usado pelo Tite em 2009 e depois ele foi utilizado ainda pelo Fossati em 2010 até ser vendido para o Dinamo de Kiev e ser repatriado pelo Inter no ano passado. Recuperando o seu espaço, Danilo Silva, tá lembrando aquele Danilo Silva de 7, 8 anos atrás, Kleber? Pois é, o Danilo Silva tem um rendimento muito bom na partida de hoje, jogou sério, foi decisivo por marcar o segundo gol na hora de aperto do Internacional, mas principalmente pelo trabalho defensivo, num jogo ruim. Né? E o Danilo Silva, que chegou para ser lateral direito, para ser um jogador de alternativa para o lado direito do Internacional na temporada passada, parece que, de fato, tem que ser zagueiro. Rende mais, né? Eu acho que não é um jogador que tenha tanta velocidade, tanta versatilidade assim, para ser lateral direito. E colocando o Danilo Silva, esse Danilo Silva que rendeu muito bem hoje contra o Novo Hamburgo, o Internacional afasta um dos temores da torcida colorada, né? A direção afasta um dos temores, que é
contar com o Paulão. Gostei da dupla de zaga, o Thales é um jogador, né, que foi chamado ano passado, Gamba, numa situação de emergência, né? O Internacional começou a ficar sem zagueiro, mais ou menos o que aconteceu com a questão do goleiro no Campeonato Gaúcho. Em determinado momento da Série B, o Internacional precisou recorrer ao Thales, e o Thales, naquela situação, deu conta do recado, né? Não passou pelo Thales nenhum problema no Internacional na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora está começando essa temporada e ganhando moral. Tanto ele como o Danilo Silva, os dois zagueiros goleadores do Internacional nessa tarde aqui em Novo Hamburgo. Marcos Bertoncello, o Kleber Grabowska ganhou uma margem aí para pensar na resposta. Escapou bem nessa. Né? O ouvinte colocou o Kleber Grabowska O na André parede. que salvou ele. O Andrezinho deu tempo, né? Deu tempo pro Kleber. Agora é o seguinte... Não, mas eu já tinha perguntado, até tinha esquecido da resposta. Mas a gente não esqueceu. Não, mas só um pouquinho. A gente não esqueceu. Como é que é o nome dele? O Gabriel, de Porto Alegre. O Gabriel esqueceu 2016, né? Libera o D'Alessandro, vê o que acontece. É um jogo para cada um. O Nico é a solução para todos os problemas do Internacional e o D'Alessandro é uma porcaria. Que é isso? Olha aí. Que é isso? Tirou o Kleber tomando água da bateria e vem pro debate, ó. A pergunta era a seguinte: quem jogou melhor, o Nico Lopes hoje ou o D'Alessandro na quinta-feira passada? O Nico Lopes, óbvio, ele falando. Então por que não se pode tirar o D'Alessandro da equipe? Vamos descer com essa pergunta pro campo? Vai lá. D'Alessandro é intocável no Internacional, José Alberto Andrade? Eu acho que não é intocável, Felipe Gamba, mas não pelo jogo de hoje do Nico Lopes. Eu acho que uma saída do D'Alessandro do Inter não é simplesmente tirar um jogador que possa não estar rendendo. É uma coisa muito mais complexa e que não é permanente. Eu não vejo no Inter uma solução segura sem o D'Alessandro. Tudo bem se o Nico Lopes jogar 3, 4 partidas como jogou hoje na função do D'Alessandro, ainda assim vai precisar de gente que articule o jogo. Então eu acho que não é tão simples assim a saída do D'Alessandro, embora eu acho que ela é possível. E aí, se o André? Camilo, quer ver, pega o ano passado, teve um momento que o Camilo entrou no time e ali na mesma do D'Alessandro e jogou 3 ou 4 partidas melhor que o D'Alessandro. Merecia ficar no time. Essa é a situação. Estreia do Camilo contra o Goiás que não tinha D'Alessandro. É verdade. Muita gente assim, e isso era uma crítica que tinha pro Guto, chegou a ter poder. Por que não bota o Camilo no meio? Que ano passado ele fez um baita jogo com o Goiás, só que o jogo de estreia do Camilo no Inter Beira-Rio contra o Goiás não tem D'Alessandro, ele estava suspenso. Então o grande jogo do Camilo pelo Inter não tinha D'Alessandro em campo. O Camilo fez essa função. Aliás, Camilo e D'Alessandro começaram apenas 3 partidas juntos. Uma contra o Boa, essa agora do Veranópolis, e tem mais uma outra do ano passado lá. E durante um bom tempo, né, André? Esse jogo do Inter contra o Goiás, ele Virou foi... parâmetro, né? Exatamente. Ele foi lembrado como um grande jogo do Mas tem que Internacional olhar na toda Série a B. escalação. A não ser que quem acha isso, acha que o D'Alessandro não tem a vaga no time, né? Pois é. Porque eu não concordo, até respondendo já a questão, eu acho que o D'Alessandro, e concordo com o Zé Alberto, ele não é intocável. Ele é substituível, quem sabe, por alguns jogos, por questão física, por uma questão até tática, mas não ainda um jogador que você possa simplesmente abrir mão dele e dizer, nós temos o substituto. A equação que o Odair vai ter que fazer, Diori Vasconcelos, é a seguinte: onde o Nico rende mais? Bom, é no meio, atrás do atacante, posição do D'Alessandro. Então vai ser alternativa ao D'Alessandro ao longo da temporada, não sendo titular indiscutível. Até porque o D'Alessandro não vai jogar 80 jogos esse ano, ele jogou 50 no ano passado, né? Se jogar 50 esse ano, acho que é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa pro D'Alessandro. Agora, o problema não é tirar o D'Alessandro do time do Inter, Gamba. O problema é tirar o D'Alessandro do time do Inter e achar que o Anderson vai ser a solução. Vai ser o sucessor do D'Alessandro. Aí que tá o problema. O Inter não caiu porque saiu o D'Alessandro, caiu porque a reposição foi muito abaixo. Então, o D'Alessandro pode até sair, pode até deixar o Inter, pode até ter se encerrado o ciclo do D'Alessandro no Inter, mas aí contrata o Lucas Lima. Contrata o jogador que vier pro lugar. Não parece, ao menos, que hoje, Nico Lopes seja o substituto do D'Alessandro, e aí eu me refiro à questão de titularidade no Internacional. Uma reposição, uma alternativa, circunstância da partida, tudo bem. Agora, titular no meio-campo nessa função, até porque, né, Kleber, a característica da armação, essa o Nico não tem. Ele tem a da aproximação da velocidade.
O Nico tem mais velocidade, tem mais infiltração, né? Acho que essa é uma característica que o Nico acrescenta no time do Internacional e que é muito importante em jogos do Gauchão contra times fechados, como foi o Veranópolis quinta-feira e o Novo Hamburgo hoje, até levar o primeiro gol. E o D'Alessandro é mais, né, um jogador de mais cadência, né? Que recua para armar o jogo, que abre espaço, que gosta de lançar, né? São características diferentes. Kleber Grabowska, de alguma forma, Bertoncello, ele incomodou o ouvinte, incomodou alguns torcedores com a sua afirmação sobre o D'Alessandro. Tem gente que concordou. Claro. Claro. O Valdecir de Mostardas disse que realmente, se tivesse o D'Alessandro, o Inter não teria caído. Claro. Mas tem gente que colocou outra situação, Kleber. O Rafael de Caxias. Kleber, então se o D'Alessandro se aposentar, o Inter fecha as portas? E aí, Kleber? Eu acho que o Internacional já está tentando há muito tempo achar um substituto para o D'Alessandro, né? O D'Alessandro é líder, é referência técnica, é capitão, né? E a gente não está vendo no Internacional ainda um substituto. O Internacional não conseguiu achar no Anderson, que foi a primeira tentativa muito cara na vida do Internacional para o lugar do D'Alessandro. O Camilo também não conseguiu ser o Camilo que se esperou em 2017, então é um lugar vago e a sucessão vai ter que acontecer, né? Mas por enquanto eu não vejo no Internacional um homem pronto para ser substituto do D'Alessandro. Só para vocês terem uma ideia como o assunto é polêmico e mexe com o torcedor. Sempre que a gente discute aqui D'Alessandro, o torcedor do Internacional, ele se manifesta. E de uma forma intensa o torcedor se manifesta, porque para muitos o D'Alessandro de fato é insubstituível no Inter. Tendo 36 anos ou não, sendo aquele D'Alessandro que chegou aqui em 2008. Então, Bertoncello, são muitos recados que chegam com relação a isso. Em primeiro lugar, a gente entende que hoje o D'Alessandro é titular no Inter. Hoje o D'Alessandro é titular. A questão que abriu essa discussão é a partir do momento que o Nico Lopes vem sendo utilizado na função do D'Alessandro, tendo a atuação que ele teve hoje, tem lugar pro Nico no time titular. Foi a partir daí que se abriu a discussão sobre D'Alessandro no Inter. E interessante, Gamba, que as duas últimas mensagens do WhatsApp que abre neste momento colocam a mesma coisa, que é a seguinte: o Sarrafiori, o argentino, vai ser o futuro substituto de D'Alessandro. É a mensagem do Marcelo Carpes, de São Borja, e também do Paulo, lá de Massachusetts. Os dois, eles colocam isso como o Sarrafiori, como o substituto de D'Alessandro. Mas também tem o seguinte, tem o Marcelo Unikowski, que fala... questiono pelo que estou ouvindo. Se o D'Alessandro e o Nico Lopes têm os melhores desempenhos, por que não tirar o Camilo e colocar os dois juntos? É aquilo que a gente estava discutindo, né, Kleber? Na esquerda, aberto, também na direita, o Nico não tem o mesmo rendimento que tem ali, centralizado, como jogava, por exemplo, no Nacional do Uruguai. E esse foi o mérito do Odair, no posicionamento, no reposicionamento, num pensamento diferente em relação à utilização do Nico Lopes. Coincidência ou não, botou nessa faixa, o Nico Lopes rendeu muito mais. Dá para se dizer, né, Kleber e Gamba, e eu estava falando com o Zé que fora do ar isso, e entra bem nessa linha do raciocínio do Kleber aí. O grande mérito é esse, né? É ter se descoberto uma nova função que vai gerar, quem sabe, mais aproveitamento do Nico na temporada. Se o ano passado ele era aproveitado só como atacante, às vezes pelo lado, como último, e mesmo assim foi o artilheiro, agora se descobriu uma nova função através do Odair que possa fazer com que ele seja mais utilizado, até porque tem toda a questão física do D'Alessandro. O que me chamou a atenção no Nico Lopes não foi só o desempenho técnico dele, foi a questão de estar no jogo, de estar ligado. E isso ele poderia estar em outra função que ele desempenharia. A gente fez um jogo que ele estava no banco de reservas e não foi para aqui mesmo. Então, a novidade do Nico Lopes hoje, e aí para mim ele pode jogar até do lado esquerdo, no lugar do Camilo, como o torcedor chegou a falar, é que é o seguinte, ele hoje estava afim de jogar de uma maneira que ele não costuma estar afim. Será que ele só entra afim de jogar quando joga pelo meio? Aí tem um outro problema que não é a simples escalação do técnico. Bem tocado, né? Zé, bem tocado. Eu acho que passa por isso. Talvez o Nico Lopes hoje, ele se sinta realmente à vontade na posição que ele sabe que rende. Mesmo que hoje ele saiba que no time titular ele disputa com o D'Alessandro, pelo menos ele está na posição dele. E talvez ali ele consiga mostrar para a torcida do Inter o quanto realmente ele rende, lembrando aquele Nico Lopes lá do Nacional que motivou a sua contratação, né? Então também talvez passe por aí esse Nico Lopes afim no Internacional. Agora, Kleber... Mas isso, em resumo, né, são boas notícias para o Inter. A gente está debatendo o Inter, o D'Alessandro, que é uma unanimidade, ou quase uma unanimidade com uma importância no Inter, o Camilo, que a maioria gosta do Camilo, e o Nico Lopes, que recupera uma expectativa positiva que ele tinha. Então são três notas boas para o Odair, né? Sem dúvida. Kleber, vamos fazer um bate-bola aqui, Kleber? Vamos lá. Com as caras novas do Inter no jogo de hoje.
Vamos começar pela lateral direita. Juan, como é que foi o Juan? Mal na marcação, foi envolvido pelo Assis e pelo Juninho, né? Eu acho que não foi uma estreia promissora, não. Acho que tem que ver o Dudu, que parece que está com muito mais prestígio, larga na frente, bem na frente do Juan. Acho que o Juan está no nível do Cláudio Vinck pela estreia. O Gabriel Dias já tinha entrado contra o Veranópolis, hoje ele começou. Como é que foi o Gabriel Dias que veio do Paraná Clube, Kleber? Hoje jogou 90 minutos, alternou bons e maus momentos, é um jogador forte, ajuda muito no posicionamento, no jogo aéreo, né, e tem uma participação interessante, tem uma jogada de linha de fundo, botando na área e o Roger quase marcando na única participação do Roger em termos de finalização. Parece ser um jogador útil, né, um biotipo diferente, mais forte, né, e que de repente pode ser a alternativa número 1 pro Rodrigo Dourado. Patrick fez a sua estreia hoje, há pouco a gente discutia, tá acima do peso, não tá acima do peso, como é que foi o Patrick, Kleber? Foi bem no primeiro tempo, mas depois faltou perna, né, faltou acho que oxigenação pro time do Internacional, principalmente por aquilo que o Patrick deveria entregar e não entregou. O Internacional não teve retenção de bola, não teve passagem do meio pro ataque, e essa era a função que o Patrick tinha que desempenhar no segundo tempo, e a sua substituição foi muito bem encaminhada pelo Odair Hellmann, entrou o Edenilson e o Internacional conseguiu resolver os seus problemas. Depois de uma boa temporada com o Brasil de Pelotas, ele está de volta ao Inter. Como é que foi o Marcinho, Kleber? Jogador veloz, jogador de flanco, agudo, quase marcou um gol no primeiro tempo, tem utilidade, acho que é um jogador que vai ser interessante, o Gamba, para jogos do Gauchão. Internacional precisando ir para cima, é um jogador que está acostumado aos jogos do interior gaúcho, acho que é uma promoção muito bem-vinda para o Internacional. O Internacional que não contrata garotos, que dificilmente consegue consolidar a trajetória de um garoto da base para o time principal. Estou vendo no Marcinho uma boa possibilidade. E chegamos, Kleber, ao jogador que despertou antes da partida a maior curiosidade no jogo de hoje. Me refiro a Roger, vinha muito bem nos treinamentos, foi muito bem no jogo treino contra o Lajadense. Já se discutia Roger como alternativa a Leandro Damião no time principal do Inter. Como é que foi o Roger hoje, Kleber? Acho que houve uma reversão de expectativa. Acho que o Leandro Damião pode passar o fim de semana tranquilo, voltar amanhã para treinar sem problema nenhum, porque está faltando muita coisa ainda para o Roger. Jogador que na temporada passada sofreu com problemas particulares, com uma grave doença, está retornando e retornou hoje para um jogo mais pegado, um jogo bem duro, bem difícil de jogar. Teve participação muito pequena. O Internacional não teve um abastecimento muito forte no primeiro tempo de bolas no campo ofensivo. Ele teve apenas uma conclusão, né, numa boa jogada do Gabriel Dias pela linha de fundo, a gente referiu há pouco, né, e tocou por cima. Acho que o Roger ainda tem que rodar mais um pouquinho, ganhar mais um pouco de condição física e ritmo de jogo para ser aquele jogador que chegou para competir com o Leandro Damião pela camisa 9 do Inter. Deixa eu pegar o depoimento do Zé Alberto, que acompanhou os treinamentos do Internacional na pré-temporada e viu o Roger. O que houve com o Roger no jogo de hoje que não confirmou aquela expectativa, hein, Zé? Acho que, entre outras coisas, as jogadas elas não fluíram para o ataque como nos treinamentos. E nos treinamentos ele encontrou também um grupo que tinha uma condição física semelhante à dele. Eu acho que isso aí acabou prejudicando a jogada ofensiva do Inter hoje, e especialmente a do Roger, que está defasado em relação a alguns jogadores do Novo Hamburgo que começaram a trabalhar um pouco mais cedo. Me pareceu isso. Pois é. Enfim, o Roger ele segue sendo uma alternativa ao Leandro Damião. É aquilo que a gente estava falando de outros jogadores do Internacional. A amostragem até aqui ela é muito pequena, apenas o primeiro jogo do Roger, começando como titular, um jogo fora de casa. E como o Odair vai seguir no rodízio, Kleber, vão ter outras partidas para a gente seguir a análise com o Roger. O que se espera é que o rendimento do Roger nos próximos jogos ele seja diferente do que foi hoje, né? Ah, com certeza, com certeza. Jogando com o que jogou hoje, só o que jogou hoje, né, o Roger não é ameaça para o Leandro Damião e não é uma grande alternativa para o técnico Odair Hellmann. Mas o Roger chega com prestígio, chega com cartaz. Eu acho que naturalmente ele vai recuperar o seu vigor, a sua intensidade, seu futebol e vai se tornar numa grande alternativa. Balanço final pela Gaúcha para Quero Quero. Palavra Quero Quero, a maior demonstração de respeito com o cliente que o varejo já viu. A banda larga da NET tem ultra
ultra velocidade para você multitelar quando e onde quiser. Assine já! O verão esquentou na IESA Nissan, toda a linha Nissan com taxa zero em 24 vezes e IPVA 2018 grátis. Nissan é na IESA. Daqui a pouco tem Diori Vasconcelos com um apitômetro falando sobre Anderson Farias, o árbitro da vitória do Inter 3-0 sobre o Novo Hamburgo. Agora tem José Alberto Andrade e André Silva com o destaque final para Sicredi. Gente que coopera, cresce. O Inter está retornando para Porto Alegre amanhã pela manhã, 9h30 da manhã, tem treinamento. E o treinamento tem bastante gente que não jogou. O time titular, praticamente todo ele, vai trabalhar amanhã pela manhã, visando o jogo contra o Caxias na quarta-feira. Tendência de volta da equipe que estreou no Gauchão. Tem que ver como é que está a situação do lateral Dudu, que não participou dos 2 jogos com problema muscular. A lateral esquerda vai ser reestudada, como está o Iago, que participou dos 2 jogos, talvez tenha sido, junto com o Danilo Fernandes, o jogador que atuou mais minutos nos jogos do Campeonato Gaúcho. E se o Iago não tiver condições, o Odair só tem como opção para a lateral esquerda o Patrick deslocado, que ele até falou na entrevista coletiva. Dos jogadores que atuaram hoje são esses, assim, os que tem mais. O Iago é o jogador que tem mais chance de começar como titular, com a volta dos jogadores do grupo principal que não jogaram hoje e estarão provavelmente em Caxias do Sul. E aí sim, a partir daí de observações, o jogo contra o Avenida ainda é de preservação e o time titular devendo jogar com certeza na Copa do Brasil no dia 31 em Cascavel. Contra o Boa Vista, esse jogo já oficializado para Cascavel, o Inter vai inclusive um voo fretado para lá, Gamba. E sobre questão de saídas de jogadores ainda, né, que o Inter ainda tem jogadores que estão no mercado. O Inter agora, imagina que as próximas 2 semanas serão de dificuldades para recolocar alguns jogadores. E vai dar um tempo, porque o que imaginam os dirigentes do Internacional? Que o mercado vai voltar a ter uma leve aquecida daqui a 2 semanas, porque aí os campeonatos estaduais já terão tido uma parte das suas fases classificatórias e alguns times poderão estar, né, naquela história de precisamos nos reforçar, melhorar o elenco, a Copa do Brasil vai estar por começar também, e aí o Inter espera poder encaixar alguns jogadores. Os que estão encaminhados para saídas, o Valtemir, que já se falou, está indo realmente para o Brasil de Pelotas, onde já estão o Mossoró, o Alisson Farias, que até foram destaques na estreia lá do Brasil contra a Juventude, e o Eduardo Henrique, é uma proposta da Ponte Preta. O Inter terá que arcar com parte dos salários do jogador. O Inter já chegou a esse, digamos assim, convencimento interno de que os jogadores que ele tem lá, ele não vai conseguir ter aquela ideia inicial de que quem quisesse pagaria 100% dos vencimentos. Não, o Inter vai ter que entrar com parte, mas Eduardo Henrique, o destino deve ser a Ponte Preta. Paulão, o Inter aguarda, imagina que vão chegar propostas ainda pelo Paulão, né, apesar da questão financeira, do salário do jogador. E sobre o Hernando, até uma informação curiosa, o Hernando, que ainda se recupera da cirurgia que ele fez de coluna no final da temporada passada, o Hernando, ele estaria no elenco do Internacional para o Gauchão, ele seria inscrito, só não foi inscrito porque ainda não está em condição física. Portanto, até por esta informação, a ideia é de que o Hernando deverá ser aproveitado no decorrer da temporada. Interessante, Hernando podendo ser aproveitado, mas um jogador que segue sem espaço no Inter é o Paulão. Bom, confirmando o que disse o Roberto Melo, o Rodrigo Moledo, podemos ter novidade amanhã, à medida em que o Inter não está assim pressionando, mas o jogador está pressionando para que não haja um empréstimo dele nem para o PAOK da Grécia e nem para o Trabzonspor da Turquia, que são clubes que se mostraram interessados. Ele quer vir para o Inter, tem pré-contrato até a metade do ano e para vir ainda metade do ano, mas ele quer vir antes e o Inter espera que isso aconteça. A segunda-feira vai ser um dia decisivo nesse sentido. Sicredi, gente que coopera, cresce, de volta aqui no Balanço, sempre no Balanço, Gama. Sempre no Balanço, Sicredi, gente que coopera, cresce. Obrigado, José Alberto Andrade, André Silva, que junto com a Renatinha foram os repórteres da Gaúcha na vitória do Inter 3-0 sobre o Novo Hamburgo. Kleber Grabowska, mais uma questão, Kleber, mais uma questão. Antes, me consegue o telefone do Ramal Transporte aí? O telefone do Ramal do... O Ramal Transporte da empresa. Tá no teu WhatsApp já. Tá no teu WhatsApp já. Eu vou mandar aqui pede pra passar em Novo Hamburgo, pegar a Renata e ouvir o Jorge lá da União da Vila Augusta, né, que deu um pau no Internacional no primeiro tempo. De Viamão, de Viamão. Que o Internacional não jogava nada, que o time dele ia dar um baile, não sei o que. Eu quero ver agora o que ele vai dizer, né? Tinha que achar ele agora, né? Pra botar contra o time Labarca também, né? Também. Podia ser o Labarca contra o Vila Kleber Grabowska, né?
Por que não? O imbatível Labarca do Kleber Grabowska. Que isso. Kleber, não vou te liberar antes de mais uma questãozinha, como diria Vanderlei Luxemburgo, uma casca de banana, Kleber Grabowska, que é a seguinte: o Internacional, como disse Eliseu Alberto e André Silva, faz a sua estreia na Copa do Brasil no dia 31, daqui 10 dias. Até lá, Marcos Bertoncello, o Inter tem 2 jogos pelo Campeonato Gaúcho. Isso. Contra o Caxias, fora. Na quarta-feira. Quarta-feira. E sábado. E sábado contra o Avenida, no Beira-Rio. Isso aí. Depois, estreia na Copa do Brasil. Contra o Boa Vista em Cascavel, jogo único, joga por empate ou por vitória para passar. Questão para Kleber Grabowska. Opção A, titular nos 2 jogos do Campeonato Gaúcho. Questão B, titular contra o Caxias, porque vale liderança, e reserva contra o Avenida. Opção C, reserva contra o Caxias porque é fora e titular contra o Avenida porque é em casa. E aí, Kleber? Eu iria com os titulares contra o Caxias, é o teste mais forte, é o ajuste que falta para o time do Internacional e pelo que a gente está vendo a exigência vai ser muito grande, uma exigência que vai cobrar até um tempo maior de descanso. Então vou com os titulares quarta-feira contra o Caxias, porque se o Internacional ganhar, o Internacional ganha uma gordura para poupar os titulares contra o Avenida, né? Então vai tranquilo para o jogo contra o Boa Vista. Iria com toda a força possível para o jogo contra o Caxias. E vale a liderança do Campeonato Gaúcho. Aliás, essa disputa pela liderança, hoje, ela está sendo definida no saldo, Bertoncello. Porque o Caxias tem saldo 5 e o Inter tem saldo 4. E, inclusive, só Caxias e Inter são 100%, porque pelo complemento desta rodada, nenhum outro time fez 6 pontos. Muito bem. Kleber Grabowska, bom retorno aí do Vale, Kleber. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Kleber Grabowska, o comentarista da Gaúcha, na vitória do Inter 3-0 sobre o Novo Hamburgo. Gols do Internacional, Thales, Danilo Silva e Nico Lopes. Daqui a pouco, Jory Vasconcelos e o apitômetro aqui no balanço final. Antes, Bertoncello, vamos dar uma atualizada nos jogos? Vamos. Juventude São Paulo, primeiro, quanto tempo tem esse jogo em função das paradas que foram promovidas pelo Voaden? Esse jogo ele teria que ter começado às 6 horas, ele começou, mas parou aos 8 minutos, e aí ficou um tempão paralisado pelas fortes chuvas. Já era para ter terminado, né? Exatamente, agora temos 7 minutos do segundo tempo de Juventude 2, São Paulo 1, porém o São Paulo pressionando bastante. Avenida e São Luís. Não parou por causa da chuva, foi por causa do Voaden, o Gama tá dizendo aqui. Tudo é culpa da arbitragem, né? Tudo é culpa da arbitragem. Brincadeira. Uma má vontade, né? Uma má vontade desse cara aí. Grande árbitro, Leandro Voaden. Bom, vamos lá, seguindo, Avenida e São Luís. Empatado. Acabou assim a reedição da final da divisão de acesso do ano passado. O Avenida estava vencendo por 2-1, o Rudiero empatou para o São Luís e ficou assim em Santa Cruz, Avenida 2, São Luís também 2. Bom jogo, hein? Bom jogo lá nos Eucaliptos. Veranópolis e São José, como é que foi o VEC do Julinho Camargo? Estamos com 15 minutos do segundo tempo. Veranópolis está vencendo o São José pelo placar de 2-0 com gols de Gabriel e Wesley. Cruzeiro e Brasil de Pelotas. Intervalo de partida no estádio Vieirão em Gravataí, um jogo truncado, poucas chances, Cruzeiro 0, Brasil de Pelotas também 0. Muito bem, Jory Vasconcelos, o defensor dos árbitros, é hora do apitômetro aqui no balanço final. Vamos lá, né? Vamos Como lá. É que é a trilha da novela da noite? Tudo que vai um dia volta, né? Viu? É assim a trilha? Não tô sabendo. É a música. E aí, Jory, como é que foi Como é que tá esse noveleiro aí? Como é que tá esse noveleiro aí? De vez em quando o pessoal me conta sobre a novela. Perfeito. Eu leio. No jornal. No jornal eu vejo. Resumo, tá certo. Anderson Farias foi o homem do apito. Anderson Farias, árbitro de 37 anos e que no jogo de hoje, Gamba, confirmou uma virtude que já havia apresentado em 2 jogos anteriores do Internacional. Mesmo quando foi mal em 2015, cometendo um erro capital, o Anderson Farias mostrou uma capacidade muito boa de comando. Exerce autoridade, se impõe dentro de campo, ele vai muito bem no aspecto disciplinar. Foi assim no ano passado, no jogo entre Inter e Novo Hamburgo no Beira-Rio, 2-1 para o Novo Hamburgo. Ele conduziu muito bem a partida nesse quesito, no aspecto disciplinar. E hoje, mais uma vez, ele foi bem nesse sentido. Um jogo bastante quebrado, bastante acidentado. Foram 42 faltas, 25 do Inter, 17 do Novo Hamburgo. O gramado pesado, gramado molhado, a chuva, tudo isso contribui para um jogo dessa forma. E um jogo que teve 5 cartões amarelos. 3 para o Novo Hamburgo, 3 para o Internacional e 2 para o Novo Hamburgo. Foram, ao contrário. 2 para o Inter. 2 para o Inter e 3 para o Novo Hamburgo, os cartões amarelos do jogo. E todos eles bem aplicados. E pontuais, em lances que se de repente o árbitro não mostra o cartão amarelo, ele pode se complicar dentro da partida. E eu costumo dizer, Gamba, que a condução do jogo
a capacidade de ter o jogo na mão, de passar tranquilidade para os jogadores, talvez seja a principal virtude de um árbitro. Porque o pior jogo é aquele em que o cara é cercado toda hora, que o jogador reclama por qualquer coisa, e aí começa a ficar irritante o jogo. E o Anderson Farias conseguiu conduzir bem o jogo nesse sentido. Jory, Campeonato Gaúcho é quase que sinônimo de polêmica com arbitragem. É verdade. Bom, a gente tem 2 rodadas já, a segunda rodada está sendo concluída. O que a gente pode falar sobre a arbitragem no Gauchão nesse início de temporada? Olha, Gamba, diante de uma intenção clara da Federação Gaúcha de Futebol de promover uma renovação nessas primeiras rodadas e colocando até muitos árbitros jovens e outros até, como o caso do Anderson Farias, que não é tão jovem assim, já tem 37 anos, mas ele falou antes do jogo, né, 12 jogos de Gauchão na carreira, 3 jogos de dupla Grenal, os 3 do Inter. Para um árbitro de 37 anos, embora ele não tenha uma idade de garoto para árbitro, ele é um árbitro que ainda está longe de estar firmado com essa rodagem em jogos importantes. Então, dentro desse contexto, eu vejo que poderia ter ocorrido muito mais problemas. As polêmicas poderiam ter sido muitas e, diante desse contexto, acho que os problemas foram pequenos. Houve alguma coisa no jogo de ontem, especialmente. Teve uma expulsão do jogador do Caxias que acabou não acontecendo, o Nicolas, um lance claro, numa disputa isolada entre os dois, que o árbitro está perto do lance e ele escolhe não dar o cartão amarelo. Acontece. O árbitro de ontem era o Vinícius Amaral, um árbitro de 30 anos e que certamente vai ganhar uma experiência com esse jogo. Mas, diante do contexto, eu repito, Gamba, o Gauchão arranca com a arbitragem tendo menos problemas do que poderia ter. Ontem a nota do Vinícius Amaral foi qual, Jory? Foi 6. 6, né? 6, não foi uma boa nota do Vinícius Amaral. Uma nota abaixo da média. Abaixo da média, sem dúvida. Que liga um alerta. Bom, e hoje, como é que foi o Anderson Farias? Hoje tem que... Eu fiz essa introdução elogiosa em relação ao Anderson Farias, Gamba, e quero pontuar 2 coisas a respeito do jogo, 2 episódios em relação ao jogo. Um deles é um lance de bola na mão aos 15 minutos do segundo tempo, lance pela direita, cruzamento para a área, e é um lance que ilustra bem a possibilidade que o jogador tem de ter uma defesa nessa jogada. O Thales do Inter, ele vai para a disputa de bola dentro da área com o jogador que está do lado da área para cruzar, com os 2 braços colados no corpo e para trás. Nesse momento, ele mostra claramente para o árbitro que ele está querendo evitar o risco da infração. Isso os jogadores precisam, podem e devem fazer para que situações muitas vezes polêmicas e que para muita gente sejam duvidosas não sejam marcadas pelo árbitro. No lance do Thales e lances semelhantes, que o jogador coloca o braço perto do corpo, jamais o árbitro vai marcar o pênalti. Então é um bom exemplo de lance em que o jogador pode se defender, se proteger e que o árbitro tem que tomar a decisão que o Anderson tomou de marcar o escanteio, porque a bola acabou saindo para escanteio, embora tenha batido no braço do Thales, que estava perto do corpo. Há um outro lance, Gamba, que até foi bastante trabalhado na pré-temporada da arbitragem, que diz respeito a empurra dentro da grande área em lances de escanteio e de faltas laterais. Houve um lance em que, se o árbitro ou até mesmo o quarto árbitro tivesse percebido o empurrão do Roger no Conrado, ele teria marcado uma penalidade para a equipe do Novo Hamburgo. Mas aqui a gente não está falando daquele lance gritante, daquele lance que envolve um atacante e um zagueiro sozinhos numa disputa frontal, e o árbitro está perto, vendo a disputa, e ele olha, vê que o cara foi derrubado e entende que não houve o pênalti é claro. Não é esse tipo de lance. É um lance de escanteio, em que há um bolo de jogadores, a bola está sendo disputada nesse bolo, e mais ao lado, num canto, um jogador, de maneira marota ali, dá um empurrão no adversário, coisa que acontece demais no jogo. Que se fosse colocar uma lupa ali, como a RBS TV mostrou, muita coisa poderia ser observada e muita coisa seria marcada. E até mesmo o árbitro de vídeo vem para ajudar nesse tipo de lance. Então é o tipo do lance que, embora tenha um reparo a ser feito, eu não estou considerando um erro gritante. É um erro grave por conta da natureza da jogada, né? Então, vale a atenção, vale o alerta para que os árbitros façam a preventiva nesse tipo de jogada, ou seja, antes de cobrar o escanteio, encosta nos caras que estão se agarrando, se empurrando e diz que vai ficar de olho, que vai marcar qualquer situação anormal. Então, muito bem. É esse o alerta que fica. Perfeito. Anderson Farias. Nota 7. 7 para Anderson Nota 7. Gostei da atuação do Anderson Farias, principalmente pela condução do jogo,
E acho que daqueles que fizeram as estreias, ele esteve entre os árbitros que tiveram um desempenho satisfatório. Ontem 6 para Vinícius Amaral, hoje 7 para Anderson Farias. Nova safra da arbitragem gaúcha no Gauchão. Valeu, Jory. Valeu, Gamba. Um abraço. Tem corrida agora ou não? Vamos dar uma corridinha, né? Ah, ótimo. 9 quilômetros para dar uma soltada. Para dar aquela soltadinha. Isso, trote. Jory Vasconcelos, o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha. Bom, o negócio é o seguinte, senhor Marcos Bertoncello. A gente está indo para o intervalo comercial aqui no Balanço e na volta tem o Palmeiras de Roger 100%. O Atlético Mineiro com time titular tem vitória e gol de reforço. E o Real Madrid, hein? Aplicou 7-1 no Campeonato Espanhol, mas aí o que acontece logo depois? O Barcelona também goleia e mantém a vantagem gigantesca sobre o rival. E para os fãs de NFL, a gente vai falar sobre a surpresa da noite até aqui, hein? New England Patriots está ficando fora do Super Bowl. Tudo isso daqui a pouco, aqui no Balanço Final. Entrevistas, opinião e informação na velocidade que o mundo conectado exige. Comigo, a Kelly Matos. Oi. E o Davi Coimbra. Direto de Boston. Timeline Gaúcha. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Fica ligado. Que tal programar aquela viagem pro Caribe nas férias? Ou então, finalmente programar a data do casamento. Para realizar esses e outros sonhos, o melhor é fazer uma poupança programada com quem faz junto com você. Venha para o Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olha, se você acha que pré-pago é tudo igual, não é não, tá? Olha só. Só com o Prezão você tem ligações locais ilimitadas. É isso mesmo, ligações locais para fixo e celular de qualquer operadora. E ainda até 2 GB de internet e WhatsApp à vontade. Só R$ 9,99 por semana. E o melhor, a primeira semana é grátis. Chega, troca o chip, vem pro Preda Claro. Claro, você merece o novo. O vencedor de todos os comparativos Nissan Kicks com taxa zero em 24 vezes e IPVA 2018 grátis. É isso mesmo, pode comparar. Nissan Kicks com câmera 360 graus e alerta de colisão frontal com IPVA do ano inteiro grátis. Só na IESA Nissan. Quem compara, compra Nissan. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Com certeza já te aconteceu de comprar um produto e a loja atrasar a entrega, certo? Mas tem um lugar, meu amigo, que isso não acontece. Tô falando da Quero Quero. Lá eles têm a palavra Quero Quero. Um compromisso que se a tua compra atrasar, ela sai de graça. Isso mesmo, é uma baita demonstração de respeito. Respeito com as suas escolhas. É a palavra Quero Quero. 8 horas 31 minutos, de volta com o Balanço Final pela Gaúcha. A palavra Quero Quero, a maior demonstração de respeito com o cliente que o varejo já viu. A banda larga da NET tem ultra velocidade para você multitelar quando e onde quiser. Assine já. O verão esquentou na IESA Nissan. Toda a linha Nissan com taxa zero em 24 vezes e IPVA 2018 grátis. Nissan é na IESA. Marcos Bertoncello, atualizando, jogos em andamento do Gauchão, Bertoncello. Bom, o primeiro deles no Alfredo Jaconi, que começou às 6 horas, mas ficou paralisado pela chuva. O Juventude está vencendo o São Paulo pelo placar de 2-1. Temos 20 minutos do segundo tempo e o São Paulo pressionando. São Paulo com Anderson Pico, com Leanderson e com Marcelo Labarte. E os jogadores da dupla Grenal, mas por enquanto quem está vencendo é o Juventude do Antônio Carlos Zago. No segundo tempo, São José descontou, temos agora 28 minutos do segundo tempo, Veranópolis 2, São José 1, gol do Felipe Guedes. E agora começou o segundo tempo no Vieirão, entre Cruzeiro e Brasil de Pelotas, empate em 0-0. O Internacional venceu o Novo Hamburgo por 3-0 com seu time reserva, gols de Thales, Danilo Silva e Nico Lopes. Departamento de Jornalismo da Gaúcha, Bruno Pancô. Daqui a pouco, Bruno Pancô traz destaques do Departamento de Jornalismo da Gaúcha. Marcos Bertoncello, Palmeiras venceu, o Palmeiras do Roger é 100%, mas hoje um jogo difícil, hein, Bertoncello? É, isso que ele repetiu, o mesmo time que jogou na última quinta-feira contra o Santo André e venceu por 3-1. O Palmeiras, ele colocou em campo Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Vitor Luiz. Aí o meio-campo que chama muita atenção. Felipe Melo, Tietê,
Lucas Lima, William, Dudu e Borja. O Palmeiras jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, venceu por apenas 1-0, mas o gol marcado pelo colombiano Borja, o Palmeiras do Roger é 100%. Vamos ouvir o Roger, técnico do Palmeiras, após a vitória magrinha sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. A gente tem que analisar um contexto geral, no primeiro tempo que o adversário em muitos momentos conseguiu nos contra-atacar, pelo fato da gente insistentemente tentar muitas vezes uma bola frontal para dentro da linha defensiva do adversário, com o Borja bem marcado, e a dificuldade dele controlar essa bola no interior ali dava o contra-ataque para o Botafogo e algumas oportunidades de chegar perto do nosso gol. Quando a gente teve as invertidas, ou em bola longa, ou essas bolas entraram já para dentro, mas vindo da lateral do campo, nós conseguimos avançar e chegar no terço final do campo. Porém, aquele momento que a gente deveria atacar um pouco mais as profundidades, nós estávamos só com os jogadores dando opção do lado da bola e para que a gente circulasse e entrasse pelo outro corredor. Principalmente depois da parada, eu consegui corrigir esse nosso movimento. A gente voltou, empurramos o Botafogo para trás e aí, no meu ponto de vista, foi onde a gente conseguiu ter um controle maior do jogo, que continuou no segundo tempo também. Então foi um primeiro tempo até os 25, 28 minutos, com o adversário tendo oportunidade de frequentar o nosso campo, e a partir daí a gente teve a partida sob nosso controle. Ontem um trecho da entrevista coletiva do técnico Roger Machado, técnico do Palmeiras, que parece, nesse início de temporada, definir um time titular, Bertoncello. Parece sim, porque até no gol, que talvez tenha sido a questão mais complicada, o Fernando Praz, que tem uma história grande, o Everton, que foi contratado para isso, nenhum deles, né? É o Jailson, o goleiro. Segundo jogo do Jailson como titular. E tem outros atletas como Moisés, como Scarpa, Michel Bastos, o Queno, enfim, parece que o Roger definiu um esqueleto da sua equipe para a temporada. Pelo menos para esse início de temporada, esse time do Palmeiras, que hoje venceu o Botafogo e já havia vencido o Santo André na estreia do Campeonato Paulista. E tem gol. Tem gol do Veranópolis no estádio Antônio Davi Farina, gol marcado por Rafael Bonfim, 30 minutos do segundo tempo. Veranópolis 3, São José 1. Olhada, hein? E chegamos agora a 36 gols em 12 partidas, uma alta média de 3 gols por jogo neste gauchão. É impressionante essa média, 3 gols por jogo no Campeonato Gaúcho. Estamos apenas na segunda rodada do gauchão. Bom, Bertoncello, a gente estava debatendo muito aqui na quinta-feira uma mini crise, digamos assim, da torcida do Atlético Mineiro com o rendimento da equipe. E aí ali escolhendo algumas vítimas, como por exemplo Valdívia. Mas hoje foi a estreia do time titular do Atlético Mineiro, comandado pelo Oswaldo de Oliveira. Teve estreia e teve gol do Roger Guedes. Isso mesmo, a estreia, por exemplo, do Arouca, a estreia do Roger Guedes e a estreia do Ricardo Oliveira como titulares nesse time. O Atlético Mineiro jogou em casa no Independência contra o Democrata, venceu por 3-0. O Elias fez 2 gols e o Roger Guedes, na sua estreia, também marcou. Atlético Mineiro 3, Democrata 0. Vamos ouvir o Oswaldo de Oliveira falando sobre o entrosamento do time nesse início de temporada, e ele fala sobre uma possibilidade de contratação do Atlético Mineiro, um antigo sonho do Internacional. E o Oswaldo de Oliveira vai falar sobre esse jogador que pode ser reforço do Galo. Ainda acho que é muito precoce qualquer definição, qualquer análise mais definitiva. A nossa proposta realmente é essa, de ter um time rápido, insinuante, agressivo, sabe? É tudo que nós vamos procurar desenvolver. Estamos trabalhando, nós estamos tentando, isso é lógico. O tempo todo nós vamos procurar enriquecer o nosso elenco. A busca continua. Quem andou muito próximo do Richelli foi o Internacional, né? Eu não sei nem como é que andam as coisas ultimamente. Mas se você me perguntar um jogador que eu gosto muito, seria muito bem-vindo ao Galo? Seria muito bem-vindo ao Galo. Mas isso não tem nada de decidido, de decisivo, sabe? É uma situação que está aí no ar. Oswaldo de Oliveira falando sobre a possibilidade de Richelli ir jogar no Atlético Mineiro. Oswaldo também querendo a contratação desse jogador e até cita a negociação com o Internacional. Então, o Galo venceu, Bertoncello. Ele venceu 3-0. Ontem o Cruzeiro entrou em campo, apenas empatou com a Caldense em 0-0. E hoje o Atlético Mineiro, que havia empatado fora
com o Boa Esporte em 0-0 com o time reserva, hoje com os titulares venceu. Seguindo nessa linha, times que encontraram problemas na estreia dos campeonatos estaduais. Vasco da Gama, na estreia perdeu por Bangu, jogando em São Januário. Hoje uma espécie de recuperação porque venceu o Nova Iguaçu. Isso, ele venceu pelo placar de 4-2. O Vasco ele jogou em casa em São Januário, venceu por 4-2 e muitas menções para o Evander, de 19 anos, que é da seleção sub-20. Ele que abriu este marcador e deu o início dessa vitória vascaína tão importante, pelo menos dentro dos gramados. Vasco 4, Nova Iguaçu 2. Recuperação do Vasco da Gama. Bom, Bertoncello, dando uma atualizada nos resultados do Campeonato Gaúcho, jogos em andamento, Bertoncello. Vamos lá então. Primeiro o Juventude, tá? O Juventude temos agora 26 minutos do segundo tempo. Juventude 2, São Paulo 1. Em seguida até esse jogo está sendo televisionado. Tem que dar uma olhada se a gente vai colocar ali depois. Veranópolis 3, São José 1. Essa partida está com 35 minutos do segundo tempo. O VEC está vencendo por 3-1. VEC treinado pelo Julinho Camargo e o São José pelo Rafael Jacques. E o segundo tempo começou agora há pouco. Entre Cruzeiro e Brasil de Pelotas. Temos 9 minutos da etapa final. O primeiro empate em 0-0 do Gauchão. Cruzeiro 0, Brasil também 0. Por enquanto, nada de gol nesse jogo do Cruzeiro contra o Brasil de Pelotas. Bertoncello, a discussão sobre D'Alessandro, titular ou não, ela segue muito forte no WhatsApp, mas também nas redes sociais, Bertoncello. Isso, até pelo WhatsApp a gente trouxe muito isso na nossa discussão com o Zé Alberto, com o André, com o Kleber, sobre se o Nico Lopes está jogando tão bem, ele joga numa função parecida com a do D'Alessandro, por que o D'Alessandro não pode sair e o Nico Lopes ser titular? E rendeu bastante também pelo Twitter, Gama. Muitas mensagens e menções sobre a questão do D'Alessandro. Gente colocando que realmente o D'Alessandro ele precisa de um substituto e quem sabe pode ser reserva em alguns jogos, e outros defendendo que D'Alessandro é insubstituível na equipe do Inter, trazendo como exemplo a questão do ano de 2016, que o D'Alessandro esteve fora e o Inter foi rebaixado. Daqui a pouco mais recados aqui pelo WhatsApp 996995218. Marcos Bertoncello, Real Madrid passou o carro. 7-1 no La Coruña. E até eu gosto quando tem gol do Cristiano Ronaldo, que eu posso fazer uma atualização dos seus números. Depois a gente vai falar também sobre o Messi, ele também fez gols. Então, primeiro, o Real Madrid, ele estava perdendo em casa para o La Coruña por 1-0. Aí, depois de 8 meses, finalmente o trio BBC voltou a jogar junto. Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo. Resultado, o Bale fez 2 gols, o Cristiano Ronaldo fez 2 gols, o Benzema não fez gols, mas o Real Madrid venceu pelo placar de 7-1 no Santiago Bernabéu. Apesar disso, Gama, impressionante, o Real Madrid é apenas 4º colocado. 4º colocado. Qual o tamanho da distância para o Barcelona hoje, Bertoncello? Agora, 19 pontos. 19 pontos, é muita coisa. É muita coisa. É inacreditável que isso está acontecendo no Campeonato Espanhol. Aliás, os primeiros gols de Cristiano Ronaldo em 2018 foram no jogo de hoje. Ele tinha feito gol contra o Grêmio no Mundial do ano passado, também tinha feito gol pelo Campeonato Espanhol ainda no ano passado, mas neste ano ainda estava numa seca. E hoje fez 2 gols. E é sempre bom aqui, ó. Cristiano Ronaldo, pelo Real Madrid, tá? 419 jogos. É muito jogo. Mas tem mais gols que isso. 424 gols. O homem que tem mais gols do que jogos pelo Real Madrid, o português Cristiano Ronaldo. Pois bem, logo depois teve o jogo do Barcelona contra o Betis. Cristiano Ronaldo brilhou pelo Real na goleada sobre o La Coruña. E aí vem Lionel Messi e brilha pelo Barcelona contra o Betis. Exatamente. Se o Bale e o Cristiano Ronaldo fizeram 2 gols cada, o Messi e o Suárez fizeram 2 gols cada na vitória ou na goleada do Barcelona fora de casa contra o Real Betis por 5-0. Eu tava vendo ontem, Gamba, no Instagram do Barcelona, o treinamento, o último treino antes dessa partida, e o Coutinho estava treinando bastante. Até esperava que ele jogasse essa partida e fizesse a sua estreia, mas não jogou nem foi relacionado. E o Barcelona com 2 gols do Lionel Messi, que jogou demais, mais uma vez. Barcelona 5, Real Betis 0. O Messi, que em 613 jogos pelo Barcelona, tem 532 gols marcados. O Barcelona é líder com 54 pontos. Números fantásticos desses 2 gênios, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Bom, o Paris Saint-Germain entrou em campo hoje. O Paris Saint-Germain de novo sem Neymar, Bertoncello. O Neymar que foi poupado por dores na coxa. Mas tem muito murmurinho dessa relação que já parece que durou curto. Foi um namoro de verão. Será que o Neymar vai ser negociado na próxima janela com o Real Madrid, hein? Cada vez se fala mais disso, né? Não tem mais ambiente, Neymar, ou não teria mais ambiente o Neymar no PSG. Onde há fumaça,
A fogo, Quem eu sabe? acho. E o PSG sem Neymar hoje perdeu para o Lyon por 2-1. Inclusive, o Daniel Alves foi expulso nessa partida. Lyon 2, PSG 1. Mesmo assim, o PSG vai tranquilo na primeira colocação com 56 pontos, 8 a mais que o próprio Lyon. Vou fazer o seguinte, Bertoncello, a gente vai para o intervalo comercial e para quem está nos ouvindo, nas estradas, voltando do litoral norte, na volta a gente vai fazer uma atualização do trânsito. Felipe Daroit vai passar limpo tudo que está acontecendo nas estradas gaúchas nesse retorno, nesse domingo movimentado nas estradas. Então é rápido, a gente vai para o intervalo e na sequência essa atualização para você, ouvinte da Gaúcha. Que tal programar aquela viagem para o Caribe nas férias? Ou então finalmente programar a data do casamento? Para realizar esses e outros sonhos, o melhor é fazer uma poupança programada no Sicredi. Com ela você escolhe a data e o valor e o dinheiro sai automaticamente da sua conta corrente para a poupança. Você ainda tem a facilidade de fazer isso pelo Internet Banking ou pelo aplicativo do Sicredi. Isso é fazer junto pelos seus sonhos. Faça uma poupança programada com a gente. Sicredi, gente que coopera cresce. Alguém aí sabe indicar um laboratório da Unimed mais próximo da minha residência? Nossa, tem 12 unidades de coleta do laboratório da Unimed em Porto Alegre e região metropolitana. E agora eles foram certificados. Pô, valeu, galera do grupo. O laboratório Unimed Porto Alegre agora tem qualidade reconhecida com a certificação PALC. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Indo a Santa Catarina, visite a Malhas Ferzu no Trevo de Imbituba. Preço de atacado vendido no varejo. Confira! Camiseta da Hering, 12,90. Jogo de frigideira 2 peças Tramontina, 29,90. Tênis Tryon, 49,90. Confira outras ofertas em nossa fanpage. Malhas Ferzu, 12 mil metros quadrados de ofertas. Trevo de Imbituba, Santa Catarina. Saída 283. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. Das 8 às 23 horas. Zé Pneus Goodyear, a maior rede de auto center do sul do Brasil, está com uma promoção imperdível na loja do Parque Shopping Canoas, localizada no subsolo. Na compra de qualquer produto ou serviço, tanto na loja da Zé Pneus quanto na nossa barbearia, você ganha o estacionamento. Vá até a loja Zé Pneus no Parque Shopping, localizada no subsolo, e aproveite esta experiência única. Zé Pneus Goodyear, a maior rede de auto center do sul do Brasil. 8h45, de volta com o balanço final na Gaúcha, após a vitória do Internacional 3-0 sobre a equipe do Novo Hamburgo na reedição da final do Gauchão 2017. Balanço final de Quero, NET e ESA Nissan. Marcos Bertoncello atualizando jogos em andamento do Campeonato Gaúcho. São 3 jogos em andamento. Segue o único 0-0 do Gauchão até aqui? Segue no estádio Vieirão em Gravataí, Cruzeiro 0, Brasil de Pelotas também 0, jogo no segundo tempo. Posso fazer um destaque aqui, Gama, para o Matheus Cavicchioli. Foi destaque do Novo Hamburgo no ano passado e vai segurando uma vitória importante do Juventude contra o São Paulo no Jacone. Tá pegando tudo. Juventude 2, São Paulo 1, jogo no segundo tempo também. E no segundo tempo, o Veranópolis vai vencendo o São José no Antônio Davi Farina por 3-1. Muito bem. Bom, Felipe Daroit, a gente já começa a receber aqui muitas mensagens pelo WhatsApp 996995218. Pessoal trancado no trânsito, nas estradas, voltando no final de semana. Bom, Daroit, qual é a situação nesse momento nas estradas gaúchas, Daroit? Olha, Gamba, a situação péssima ainda para quem pretende retornar do litoral. Estava acompanhando aí a região de Osório, Santo Antônio da Patrulha. Está muito congestionado o trânsito ainda. Congestionamento está começando na região ainda Lagoa dos Barros, está se estendendo, passando o posto de pedágio de Santo Antônio. Isso dá mais de 20 quilômetros. É um arranque para toda hora. Em alguns momentos o motorista fica parado no meio da rodovia. A chuva complicou ainda mais o deslocamento. Eu até achei inicialmente aí no meio da tarde, porque teve um movimento intenso ao longo do dia, pensei que nesse horário está um pouco mais tranquilo, mas não, pelo contrário, está muito complicado. Quem está no litoral ainda, não adianta pegar o carro, pegar aí para a freeway agora, porque vai ficar parado, vai demorar muito para fazer o deslocamento em direção à região metropolitana. Então o trecho mais crítico agora na região de Osório e de Santo Antônio da Patrulha. Em Glorinha também já alguns pontos de lentidão. Isso tudo, obviamente, reflete na saída da praia, né? RS-030, quem está saindo lá de Imbé, Tramandaí, está encontrando ainda vários pontos de lentidão em todo esse trecho aí, desde Tramandaí até a região de Osório. A Estrada do Mar, essa está fluindo bem. O trecho gaúcho da BR-101 também está fluindo bem. O problema mesmo é a 030
e a Freeway. E lá na 040, que é aquela rodovia de pista simples, onde os motoristas geralmente até estão acostumados com o congestionamento, há muitos problemas com lentidão e congestionamento, que inicia na região de Capivari do Sul e está se estendendo quase até Águas Claras. É muito trecho de congestionamento. E no cruzamento com a RS 118 também tem congestionamento. A chuva não é forte, mas é uma chuva contínua, a pista molhada, o pessoal tem que redobrar bastante atenção. Se possível, eu diria, para esperar mais umas 2 horas, 2 horas e meia por aí, para começar a pegar um trânsito um pouco menos complicado. E até quem puder, né, daqui a pouco esperar e vir amanhã pela manhã, lá pelas 5, 6, 7 horas da manhã, o trânsito deve ser um pouco melhor. Quem pode, Daroit, então a orientação é essa, daqui 2 horas e meia, 3 horas, ou então optar por sair do litoral amanhã pela manhã. Porque o cara sair agora e aí ficar preso na rodovia não vale a pena, né? Tem muita gente que quer chegar cedo em casa, mas não vai conseguir chegar, né? O deslocamento na Freeway de Osório até Porto Alegre, você de Osório, demora o quê? Demora 1 hora, 1h10, né, Gama? Hoje, com esse congestionamento, o cara vai demorar, umas 2 horas e meia para mais. Tá realmente muito ruim. Não vale a pena sair nesse momento. Aguarda, toma um cafezinho, já aproveita, fila aquela janta aí dos parentes, se tá hospedado, dá um jeito de comer na rua, porque pegar a estrada nesse horário tá bem complicado e eu tô vendo que vai demorar bastante para normalizar. Daqui a pouco já faz mais uma partidinha de canastra, de pife na praia, né? Com essa chuva aí, então vai adiando. Passa lá em Osório, fala que é amigo do Felipe Gamba, que vai ser bem recebido. Aí é preso. Sem dúvida alguma. Aí é preso. Tá bom, Daroit, vamos Valeu, seguir gente. nessa atualização aí durante toda a programação. Até daqui a pouco. Até mais. Felipe Daroit trazendo a informação para o nosso ouvinte que está na estrada, está preso, vai perdendo a paciência em determinado momento, mas não adianta, se entrou na estrada e está no congestionamento, só resta ter paciência nesse momento. Marcos Bertoncello, bola rolando e tem gol no Gauchão. E tem mais um time que agora é 100%, o Chavante. O Brasil de Pelotas abre o placar no estádio Vieirão em Gravataí. Alisson Farias, ex-jogador do Inter, agora comandado pelo técnico Klemer. Cruzeiro 0, Brasil 1. Caxias, Inter e Chavante, todos eles com 6 pontos. Departamento de Jornalismo, Bruno Pancon. Qual é a informação, Bruno? Oi, Gamba, ocorre neste momento a procissão da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes da zona norte de Porto Alegre até a região central da capital. A caminhada iniciou por volta das 7h20 da noite e deve ser concluída às 9h30 na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na rua Vigário José Inácio, no Centro Histórico. Agentes da EPTC estão acompanhando o trajeto da procissão e orientando aí os motoristas para bloqueios e desvios no tráfego. Além disso, os tempos nos semáforos estão sendo reprogramados para facilitar o trânsito. Neste momento, a procissão está na Gaspar Martins, no bairro Floresta, e apesar dos bloqueios, a EPTC não registra grandes transtornos para os motoristas, apenas alterações pontuais nos pontos desta caminhada na capital. A expectativa da organização é de que até 20 mil fiéis estejam participando da procissão, Gamba. Obrigado, Bruno Pancon, Departamento de Jornalismo da Gaúcha. Bom, Marcos Bertoncello, com os resultados de momento do Campeonato Gaúcho, qual é a classificação do Gauchão que a gente tem agora, Bertoncello? E até o informe que teve pênalti para o Juventude, viu? Jogadaça de Caprini, ele entrou dentro da área, foi derrubado e o Queiroz pegou a bola para bater e fez. Ele marcou. Agora a Juventude 3, equipe do São Paulo 1. E o Queiroz, que agora com 3 gols, é o artilheiro isolado deste Gauchão, Gamba. 3-1, então, para o Juventude contra o São Paulo. Jogo lá no Alfredo Jaconi, para quem está nos ouvindo a partir de agora e não acompanhou tudo que aconteceu nesse jogo. Esse jogo era para ter começado às 6 da tarde, mas em função da chuva foram 2 paralisações, Bertoncello. Porque choveu bastante, né? E o gramado estava muito prejudicado por conta de poças. E aí, com isso, o Leandro Voaden começou a partida e aos 8 minutos paralisou. Ali ficou um tempão esperando, retornou mais uma vez e parou mais uma vez. E aí ele deu um tempo, deu mais ou menos ali uns 30, 35 minutos de jogo paralisado, voltou o primeiro tempo e agora segue com o segundo tempo de Juventude 2, São Paulo. Agora o Juventude 3, São Paulo 1. Então vamos lá, classificação, Bertoncello? Vamos lá, são 3 times que são 100% de aproveitamento neste momento. São eles o Caxias, tem 6 pontos e é o primeiro colocado com saldo 5. O Internacional tem 6 pontos e saldo 4. E o Brasil de Pelotas, terceiro colocado com 6 pontos e saldo 3. Ainda completam o G8. Veranópolis com 3, Juventude com 3, São José com 3, São Paulo com 3 e o São Luís, oitavo colocado com 2 pontos. O Avenida é 9º e o Grêmio é 10º com 1. E os 2 últimos colocados, o Cruzeiro, que não marcou pontos ainda, e o Novo Hamburgo, Gamba.
Atual campeão gaúcho. Que situação. É o lanterna do gauchão. Que situação do Novo Hamburgo inusitada, 2 goleadas nas 2 primeiras rodadas. Então, Bertoncello, vamos aproveitar e repassar agora a próxima rodada, a 3ª rodada do Campeonato Gaúcho, Bertoncello. Que tem justamente um duelo entre os primeiros colocados, o Internacional e o Caxias. É o grande destaque da próxima quarta-feira, às 15h10, com transmissão da Rádio Gaúcha e também da RBS TV. Caxias contra o Internacional no Estádio Centenário. Além disso, também no dia 24, às 7h30, o Grêmio enfrenta o Avenida no Estádio dos Eucaliptos. Às 8h30 tem São Paulo contra o Cruzeiro no Alto da Puzo. E aqui em Porto Alegre, o São José recebe o Novo Hamburgo. O Brasil também encara o Veranópolis, as 3 partidas às 8h30. E aí, Gamba, depois, no dia 25, quinta-feira, um jogo único que fecha esta 3ª rodada. Em Ijuí tem São Luís contra o Juventude. Bertoncello, Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Internacional contra o São Paulo. Esse jogo acontece amanhã, Bertoncello. Isso aí, jogo marcado para as 8 horas. 8 horas da noite, em Barueri, Internacional contra o São Paulo pela semifinal. Na outra semifinal, o Flamengo pega a Portuguesa. Muito bem. Marcos Bertoncello, agora aqui no Balanço Final, a gente vai abrir espaço para a NFL. Por exemplo, se vocês abrirem agora o Twitter, a rede social, praticamente todos os assuntos do momento são referentes ao jogo do New England Patriots, que está acontecendo agora contra o Jacksonville. Quando a gente foi para o intervalo comercial, eu disse que era o acontecimento da noite. Por quê? Porque o New England estava sendo eliminado, estava ficando fora do Super Bowl, que é o grande campeão da NFL. Só que o que aconteceu? O New England Patriots, que é o time do Tom Brady, conseguiu uma virada. Douglas Demoliner, o New England está garantindo presença no Super Bowl, Douglas. Está garantido, e agora com o touchdown do Amendola, 24-20 para a equipe do New England Patriots em cima do Jacksonville Jaguars, credenciando o New England Patriots a disputar o Super Bowl e se tornando campeão da Conferência Americana da temporada 2017-2018. Essa é a final de uma conferência. Exatamente, porque logo em seguida começa a decisão da Conferência Nacional. A partida será na Filadélfia, entre Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings, que a gente até falou no Esportes ao Meio-Dia durante esta semana. E o Minnesota Vikings, que sediará o Super Bowl. O estádio do Minnesota Vikings será o local, podendo ter, quem sabe, Minnesota Vikings pela primeira vez um clube da NFL disputando o Super Bowl dentro da sua casa. A gente abre espaço para a NFL porque é um esporte que cada vez mais tem mais e mais fãs no Brasil. É impressionante que a gente acompanha no Twitter nesse momento. É o assunto do momento. A ESPN, que é o canal aqui no Brasil que transmite, tem a hashtag NFL na ESPN e é um dos assuntos mais comentados. E aí a gente tem o Jaguars, o Tom Brady, o Patriots, porque era o acontecimento. Mas agora conseguiu a virada e o New England está garantindo presença no Super Bowl, que acontece quando, Douglas? Que acontece no dia 4 de fevereiro. Daqui 2 semanas acontece o Super Bowl, e só para destacar, tem 3 minutos para terminar a partida. Para terminar a partida, conseguiu a virada 24-20 para o New England Patriots. Curte NFL, futebol americano, Marcos Bertoncello? Eu acho legal, acho bacana, mas eu não sou fã. Não sou fã, mas acho bacana. Né? Interessante porque, claro que as regras são complicadas, é um esporte complexo, é preciso acompanhar muito, estudar as regras, mas a partir do momento que se supera essa etapa, não há como não se apaixonar pelo futebol americano e pela NFL. Enfim, esse é o assunto desse domingo, depois tem um outro jogo ainda na final da Conferência Nacional para a gente saber quem vai fazer o Super Bowl no mês de fevereiro. Vamos colocar um ponto final no balanço, Bertoncello? Eu coloquei um ponto final no jogo no Antônio Davi Faria entre Veranópolis e São José. Terminou essa partida com placar de 3-1 para o VEC. E um anúncio importante, hein? O futebol da Gaúcha começa a segunda-feira com muitas novidades. A partir de amanhã, não perca a estreia do novo elenco do Sala de Redação. Tem a Duda Strebe como colorada, o Davi Coimbra, direto de Boston, e ainda tem o Potter, o Peninha e muito mais. Vem aí um novo Sala de Redação e tem novidades em todos os programas esportivos da Gaúcha. É amanhã, hein? Não perca, novidades no futebol da Gaúcha. Balanço final vai ficando por aqui. Contamos a história da vitória do Internacional 3-0 sobre o Novo Hamburgo. Equipe técnica Maico Costa, Marcelo Figurelli e Rogério Barbosa. Na externa, Genésio de Souza, Jean Marques, Júnior Mesquita e Jéder Fernando. Vem aí na sequência o Zona Mista com Eduardo Gabardo. Tenham todos uma boa semana. Tchau. Balanço final.